Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior, um forte abraço. Esse Resenhando é gravado, mas como vai no dia 1º de janeiro, porque eu quero começar com tudo o ano de 2026, então feliz ano novo para você que está aqui ligado no primeiro dia do ano no Resenhando com Cid Júnior, você que esteve o ano todo conosco em 2025. Obrigado, que você tenha um grande ano de 2026, que Deus abençoe você, sua família, sua caminhada na temporada. E para começar o ano, nada melhor, meu amigo, nada melhor que um ex-recordista mundial que pode novamente assumir esse posto. Nós vamos falar hoje de surf, nós vamos falar de ondas gigantes. O cara surfou em Nazaré e olha, eu vou falar, tem uma história maravilhosa. E quem vai estar comigo aqui para contar essa história com o Rodrigo Coxa é ele, César Franklin. Tudo bem, Cezão? Tudo bem, Cid Júnior? Feliz ano novo para você, toda a sua família, todos que nos acompanham. Vamos bater esse papo aí com o Rodrigo Coxa. Um homem surfa muito, Cid Júnior, e vai bater esse papo com a gente aí. E vai ser legal demais. Já vou trazer ele para a tela. Tá aqui o homem, ó. Um abraço para você, Rodrigo. Eu tô acostumado a te chamar de Coxa Bomba, tanto é que no meu celular tá salvo Coxa Bomba. Então, um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, por nos atender. Fico muito feliz de tê-lo aqui no Resenhando com Cid Júnior. E como o programa vai pro ar no dia 1 de janeiro, no dia 1º de janeiro, então feliz ano novo para você, Coxa. Feliz ano novo para todos. Obrigado pelo convite. Uma honra poder, mais uma vez, assim, contar essa história que é uma história de vida. E, pô, o Cid, eu já acompanho o Cid, né? Veio aqui para o Guarujá, né, Cid? Narrar os jogos da ONU Oeste. E foi incrível aqui, cara. Já fiquei fã do Cid, a forma que ele conta. Eu vou até, tô com um sonho agora de pegar uma onda gigante em Nazaré, com uma narração do Cid, aí quem sabe, descer na onda, ele narrando aí minha onda. Aí a honra seria minha, hein? Eu vou dizer uma coisa para você, seria maravilhoso. Que legal, obrigado pelo carinho. A gente realmente se conheceu no Guarujá e ali eu, naquela oportunidade, narrei inclusive esportes que não é muito minha praia, mas tivemos lá narrando futsal, voleibol, basquete, handebol, e foi muito legal. Na oportunidade tive o prazer de conhecer o Coxa, que é uma figura, além de ser uma figura de destaque mundial, é uma figura muito do bem, todo mundo gosta. Rapaz, é impressionante o quanto o povo tem carinho por você e a gente fica feliz. Sinal que pessoas boas por onde passa deixa boas lembranças e é querido em todo lugar, não é verdade, Coxa? Pô, que bacana. Obrigado pelas palavras. A gente vive, né, de maneira leve, tenta fazer o melhor, né? Mas obrigado pelas palavras. É isso. Bom, vamos começar essa resenha aqui, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Você que é um surfista de ondas grandes, antes da gente chegar em Nazaré, falar de tudo, dos feitos que você já fez e o que você fez recentemente, eu queria saber um pouquinho mais da história do Rodrigo Coxa. Como tudo começou hoje, você com 46 anos de idade, se eu não estou desatualizado, tô legal, tô sabendo bacana, então tá bom, estudei certinho. Com 46 anos de idade, com uma história linda dentro do surf, como que começou a história, o romance de Rodrigo Coxa com o surf? É uma história de paixão, né? Tem que ser, né? Para fazer, né? Colocar a vida à prova, só o amor, né? Eu comecei, na verdade, no futebol, na minha área de esporte. Meu pai, ele sempre me incentivou muito. Meu pai e minha mãe, né? Me incentivaram muito no esporte. Eu morava em São Paulo quando era novo e jogava em 3 times, né? Eu, com 4 anos de idade, eu entrei na escolinha de futebol do Rivelino e Ado. E eu jogava com o Rivelino lá, cara. O Rivelino já me botou para bater muita falta. 3 dedos ali, ó. Eu jogava bola mesmo. Jogava bola de futebol de society com o Rivelino. Jogava no Clube Banespa, futebol de campo. E no colégio, futebol de salão. No Augusto Laranja. Eu era federado ali nos times, né? Eu era meia direita, ponta direita no futebol de campo. Eu era pivô ou alan direito no salão. E hoje, cara, faz assim 20 anos que só continuo no futebol, né? Que eu gosto de futebol. Hoje faz 20 anos que eu não jogo bola mais, mas eu sou viciado em futevôlei. E futevôlei é minha vida, que assim, é o meu hobby. Quando eu não tô surfando, eu tô nas redes aqui do Guarujá jogando futevôlei.
Mas voltando assim, para contar essa história como eu comecei no surf, né? Meus pais me incentivaram muito no esporte, e com 8 anos de idade eu estava nessa fase de jogar muita bola nos times, e meus pais vieram trabalhar no Guarujá, numa época que deu um boom imobiliário aqui. Meus pais eram corretores de imóveis aqui no Guarujá e trabalhavam na Bolsa, economistas, né? Trabalhavam na Bolsa, no pregão da Bolsa, em São Paulo. E final de semana eles faziam esse paralelo, né? E foi quando eu conheci o surf, né? Com 8 anos, assim, estava surfando direto. Com 10 comecei a competir. E aí que eu larguei o futebol. Com 11, 12 anos de idade, eu tinha campeonatos, né, de futebol. E passei a optar em competir no final de semana no surf, ao invés de competir no jogo. Então eu treinava com meus times de São Paulo ali. Quando eu vinha final de semana, eu ia ter jogo, eu dava WO no time. Aí eu comecei a ver que eu tive que escolher, né? E aí isso aconteceu com quantos anos, Coxa? Essa migração, né, dessa escolha, né, foi com 12 para 13. Eu tinha que eu já estava, eu tinha 12, com 12 anos eu tinha campeonato no Guarujá, né, no litoral de surf paulista para competir, e ao mesmo tempo tinha jogos em São Paulo. Aí ou eu vinha para o Guarujá e competia, ou eu ficava em São Paulo e jogava. E eu escolhi de verdade, assim, questão da minha alma, assim, de prazer, né? De surfar mesmo, cara. Eu me identifiquei muito fácil com o surf. Foi uma coisa que, né, mudou minha vida, essa conexão com o mar, né? Com essa essência. Acho que tinha alguma coisa me chamando aqui, né? De verdade. Eu sempre segui esse instinto, né? E fez sentido para mim, com certeza. Que história, hein? Então, pela minha matemática, Cezão, não sou muito bom de matemática, por isso que eu sou jornalista, narrador e etc. Mas são 34 anos dedicados ao surf. E aí, Cezão, fale com o Rodrigo Costa, que honra tê-lo aqui conosco. Que honra, né? Primeiramente, agradecer ao Rodrigo pela participação, ter cedido o tempo para falar com a gente. E, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco o que representa o surf para você. Muita gente fala que o surf é muito mais que um esporte, né? É um estilo de vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o esporte. Eu acho que é espiritual, assim, né? O surf, para mim, é uma coisa que, né, transcende. Eu acho que todos nós, né, buscamos uma conexão com o presente, né? Eu acho que esse é o lance de você se conectar com você. E quando eu estou surfando, o tempo para, né? Então, acho que a gente vive numa fase hoje das pessoas buscarem isso, né? Buscarem esse momento que o tempo para, né? Que a gente não se coloca no passado nem no futuro, que a gente consegue estar presente, né? E eu acho que quando eu estou surfando, eu sinto isso, assim, de verdade. Eu consigo desligar do mundo e o mundo fica ali. A gente vira bicho, né? É que nem o cachorro para jogar bolinha, né? Só quer saber da bolinha, né? E é isso que eu percebo, assim, que eu tento olhar para dentro, né? E fazer a minha vida valer a pena, né? Porque a vida é uma só, e dessa forma eu me conheço melhor, né? Então, para mim, o surf ele faz sentido de verdade, porque é um momento de saúde mental mesmo, assim, é um momento que eu consigo ser eu. E não só o surf, né? Acho que muitos esportes, futebol, quando eu tô... O surf se tornou um trabalho para mim também, né? Embora a minha paixão, né? Mas também tem outros esportes, no futebol eu consigo também, né, essa conexão. Mas eu acho que a onda gigante, para mim, ela de verdade, ela é a campeã. Eu fico ali 4, 5 horas no mar, e eu saio do mar às vezes, a impressão que eu tenho é que, pô, passou o quê? 1 hora, 2? Os caras, quê? Passaram 4 horas. Eu, caraca, né? Você desliga, né? Porque a gente surfa, pilota o jet ski, fica ali e não dá nem fome, né? Assim, não sei, é uma coisa que... E eu olho muito para isso, cara, eu dou muito valor a isso, essa conexão, né? Isso é muito importante, cara. Quando você faz algo com amor, é impressionante, é impressionante. A gente aqui que trabalha com jornalismo, principalmente no interior, é mais ou menos isso. Você faz do seu trabalho
o seu ganha-pão, mas você faz do seu trabalho também o seu estilo de vida. E é muito legal, cara. E é gostoso, através da TV, que a gente está também lá nos Donos da Bola, quando você tem esse reconhecimento, que é o que você tem de nível internacional. E imagino que deva ser maravilhoso. E como aconteceu essa transição, vamos dizer assim, a grosso modo, um ignorante como eu, do surf comum para o surf de ondas gigantes? Eu acho que eu posso citar duas coisas assim muito importantes, né? Uma é, voltando a esse assunto, acho que meio espiritual, né? Eu sempre tive muita sensibilidade assim com o prazer, né? De fazer o surf, né? Tanto que eu optei pelo surf, não pelo futebol, não pelos fins econômicos, né? Ainda mais numa época que a gente não tinha nenhum campeão mundial. A gente vendo uma época que o surf era, né, olhado assim naquela época como um esporte que não era não é o futebol, né? Meu pai, muito conservador, ele até falava, pô, você vai ser surfista, né? E eu Mas acho que não era mais ou menos um preconceito o que existia? sim, Poxa, o cara é vagabundo, o cara não sei o quê, sim, porque tem muitos esportes que passaram por isso, né? sim, é esse caminho mesmo. O surfista ele era, né, olhado naquela época como um vagabundo, né? Tipo, não que se fosse, né? Porque assim, era uma forma das pessoas olharem, pô, o cara tá na praia o dia inteiro, o que esse cara quer da vida, né? Só que existe os dois lados, né? Existe o cara que não quer nada e o cara que tá fazendo por onde, né? Então, assim, depois que também o Brasil começou a ter uma notoriedade, né, com campeões, né, quando veio o Gabriel Medina, então, ali que foi campeão mundial, né, que deu aquele boom, né, poxa, foi igual o tênis, quando apareceu lá Gustavo Kittler, a gente, Ayrton Senna, o brasileiro é muito fã do esporte, né, quando você tem alguma referência, alguém que você possa olhar ali, torcer e sentir que você está fazendo parte daquilo, né, vibrando junto, acho que traz, né, o brasileiro para o esporte, e o esporte ele passa a ser reconhecido, né? Então o surf ele migrou, né, para um caminho que hoje, pô, você vê hoje aqui, você não tem ideia, eu pelo menos posso falar isso, aqui no Guarujá, e no Brasil, né, os pais treinando os filhos para serem um futuro campeão mundial, escolas, treinadores, projetos, né, empresas pegando a base, né, investindo na base, como faz no futebol. Então, assim, é muito legal, né, ver que esse esporte ele constrói também, assim, né, até uma estratégia de uma criança, né? E aí quando que você percebeu essa migração das ondas comuns para as ondas gigantes? Então, vamos lá. Eu tinha até perdido esse link. Na parte assim minha de pessoa, assim como de observar, eu quando competia, o surf rouba um pouco a essência de uma criança, né? Porque você vai num evento, por mais que seja muito legal a confraternização, essa é a parte muito legal. Você pega uma criança ali, cara, e faz ela viajar, ir para lá e para cá, e de 30, 40, 50 crianças, um somente sai o campeão, né? E é difícil, até para mim era difícil na época, eu achava que era tão maneiro aquele dia, de repente você não ganha o campeonato, né? E você volta sugado, você volta chateado. Essa parte boa do futebol, às vezes quando ganha um time, ganham 11, 20 pessoas, né? 20 crianças vencem, pelo menos, né? Quando um time ganha, né? E o surf é um pouco assim, se você não souber lidar, ele meio que rouba essa essência de uma criança, às vezes, né? E eu sentia um pouco isso, ainda mais quando eu comecei a entender que tinha uma outra vertente do esporte, que era a onda grande. Eu, às vezes, não num dia de campeonato, eu surfava um mar maior aqui no Guarujá, ou chegava a pegar com 12 anos, eu comecei para Maresias, e a gente acompanhava que o mar subia, e tinha ali aquela galera que gosta do mar maior e surfa um mar maior. Comecei a perceber que naquele dia era mais legal do que o dia do campeonato. Naquele dia era tipo indo para a guerra.
eu vou voltar, eu vou viver, eu vou sobreviver, eu vou enfrentar meus medos. E todo mundo sai com aquele sentimento de vitória. Todos que surfam o mar grande saem com aquele sentimento de missão cumprida. E isso eu comecei a sentir de forma muito forte dentro de mim, tanto que eu, com 13 anos, comecei a fazer matéria que eu queria ser big rider profissional, perturbei meus pais ali, que eu queria viajar para fora, já comecei a acompanhar as revistas, os surfistas que pegavam das grandes. Com 15 anos, 95, eu fiz uma viagem para o México, Puerto Escondido, um lugar que, né, tem um potencial incrível, uma constância de onda pesada, fundo de areia, que era bom para eu não machucar no coral, porém a areia ela acaba que dá uma dificuldade até maior, porque a onda fica mais pesada, com menos qualidade de perfeição e com um grau de dificuldade muito grande. E eu me tornei ali quase que um mirim especialista. Eu fui para lá em 95, 96, 97. A primeira viagem que eu fiz para o México, Puerto, 95, mudou minha vida. Eu voltei para o Brasil com um álbum de fotos e naquela época não tinha telefone, né, para você ficar mostrando, não tinha rede social, não existia, nem Orkut eu tinha naquela época, né, era realmente era o álbum de fotos, né? E eu ia na escola, eu ia nos lugares com aquele álbum de foto, tentando explicar para as pessoas o que era aquilo para mim, né? E eu entrei numa gigante, estava enorme, e aí eu entrei e fiz a foto, o cara bateu a foto. E comecei a perceber que naquele dia que eu surfei um mar gigante, tinham havaianos, tinham pessoas do Chile, do Peru, californianos, brasileiros. Cada um voltou para o seu lugar como um campeão, né? Um campeão que eu digo sem título, mas com o sentimento, né? De venceu aquele dia. E eu falei, é isso, cara, é isso que eu quero. Então, virou uma chave ali para mim, de eu entender que existia um lado do surf muito especial, essa vertente do Big Rider, né? E naquele dia, teve um dia enorme ali em Puerto, nesse dia, que uns californianos mais velhos, assim, underground, que ninguém nem conhecia, nem patrocínio tinha, pegaram umas ondas gigantes. E eu olhei e falei, quem são esses caras, meu? E eu voltava para o Brasil falando deles, Casey, Bill, Noel, uns caras assim que ninguém conhecia. Nem a revista, né, praticamente enaltecia isso. E eles se tornaram meus ídolos. Ídolos desconhecidos, né? Ídolos, heróis sem capas, né? Undergrounds, os caras... E mexeu comigo. Eu falei, eu quero ser um cara desse, né? Pô, que irado. Esses caras que eles fazem, né? E então foi uma construção. Cheguei no Brasil, falei para meus pais, para minha mãe, falei, ó, quero ser big rider profissional. Meu pai não entendeu nada. Meu pai falou, mas como assim? Você quer ser surfista profissional e ainda não quer competir? Você deve estar maluco, né, cara? Eu falei, não, pai, não é. Não, então você quer ser vagabundo, né? Você quer ser surfista e o competidor já era quase que, né, um vagabundo. Aí eu queria ser um surfista e não. Ele falou, não, o mundo está acabando, né? Eu cheguei a ver meu pai falando com amigos dele na época assim. O que seu filho faz, né? E meu pai se explicando ali, pô, meu filho, né, tá naquela fase, surfando, ele viaja, mas ele compete? Não, ele viaja. Não sabia explicar. Não sabia, cara. E tinha um propósito, né? Que era essa especialização, né? Eu queria me especializar na onda grande, né? Então, para mim, foi uma chave que eu até batia nas empresas, né? E falava para as empresas assim, pô, eu sou surfista, mas eu, né, queria patrocínio, né? E falava assim, eu quero patrocínio para pegar onda grande. E naquela época estava tendo uma migração já de surfistas big riders brasileiros, né? Só que os brasileiros big riders, eles tinham um guichê assim, que eram surfistas que competiram a vida toda e com a experiência deles, vendo uma nova geração chegando e pegando o espaço da potência e até um novo material, as pranchas evoluindo, foram perdendo o espaço, né, na competição, foram aparecendo, até hoje assim, né, que a bola ainda ela mantém quase igual, agora a prancha ela é muito importante,
né? O material que a gente evolui, que surfa hoje em dia, não é igual a 20 anos atrás, né? Então, eles foram usando da experiência que eles tinham como competidores para surfar ondas grandes. E as revistas começavam a divulgar esses caras. E os patrocínios que às vezes iriam pegar um surfista de onda gigante, eles queriam essa referência. Então eu batia nas empresas e falava, pô, eu pego onda grande, tenho 15 anos, 16, eu quero... Não, aí sabe o que eles me falavam? O Coxa, na época era Coxinha. O Coxinha, Rodrigo Coxinha era. Aí falava assim, ô Coxinha... O Coxinha cresceu, virou Coxa. Eu ganhei um upgrade, né? Eu peguei um assessor de imprensa para isso. Eu não gostava do Coxinha. E eu não gostava. É que eu jogava futebol, a galera me via na praia, eu jogava futebol, primeiro eu surfava, né? Aí eu saía do surf, tirava a bermuda e ficava de sunga. Então, para um surfista passar ali e ver um outro surfista de sunga, jogando futebol cheio de areia, e ainda eu tenho ainda um estilinho meio passe da padaria... Aí a galera já é o Coxinha, aí eu virei Coxinha, né? Por livre e espontânea pressão da galera. E aí eu peguei um assessor de imprensa com 17 anos, né? Marcos André Araújo de Santos, e falei, ó, é Coxa, com K-O e X-A. Mandei, sem K-O, a gente não vai para lugar nenhum. Então vai ser com K-O. Eu construí esse nome, né? Achei interessante, assim, Coxa com K. E a gente foi trabalhando dessa forma, então, e construir essa identidade do Coxa, né? Porque meu nome é Rodrigo Augusto do Espírito Santo. E quando eu competi... Amém. Não, aí na escola era assim, né? Me apresentava, era a classe inteira. Rodrigo Espírito Santo, todo mundo, amém. Eu imaginei na hora. Nossa, eu cresci assim, a galera vai esperando meu nome, né? Eu falei, amém. Você já tinha torcida desde criança, velho. Não, foi assim. E aí na competição era complicado, porque Espírito Santo... Mas aí você chegava, batia na porta lá, e aí os caras falavam, você ia falar, eu te atrapalhei. Os patrocinadores falavam, Coxinha! E aí o que você ia falar? Eles falavam assim, o Coxinha, na verdade, você tem que competir, porque as pessoas não gostavam de ver... É difícil você quebrar uma tendência, né? Você quebrar um protocolo, né? É difícil, as pessoas não... Também você é no marketing de uma empresa, é muito padronizado as coisas, né? Então, eles têm sempre aquela referência do que deu certo ou do que está acontecendo, e difícil você quebrar um protocolo. E eu sempre tive essa visão, eu sempre fui meio que... Eu sou uma pessoa que vou por esse caminho, né? Meu maior ídolo hoje, sempre eu falo, é o Garrett McNamara. Não só pela onda que ele surfou em Nazaré, que ele bateu o recorde de Nazaré, mas porque ele é um visionário, ele foi um visionário. E eu no lado do surf, eu acho que isso é um fator assim, incrível, né? O cara ser um visionário, ele tem uma visão além dos outros, né? E é isso que eu acho que eu tinha na época, assim, eu achava que eu falava, não, mas eu quero desde novo aprender a surfar onda gigante, onda grande. Quando eu tiver a idade desses caras que estão hoje com patrocínio, porque largaram a competição, eu vou estar com muito mais experiência do que eles. Esse era meu ponto, a minha reivindicação, né? E eles, não, mas Coxa, mas ninguém te conhece, como é que uma marca vai te patrocinar se ninguém te conhece? Eu falei, mas como é que eu vou querer pegar um dia gigante e surfar uma onda com notoriedade, sendo que eu não vou ter treinado para isso? Você fica porque é tua vida. Como é que você vai conseguir viajar o mundo depois e estar num mar enorme, botando sua vida em risco, sendo que a vida você não usou para treinar aquilo, né? Aquela especialidade. E eu fui por esse caminho. Eu falei, eu vou treinar, então tá bom, beleza. Fui treinando, fui morando fora, fui fazendo construindo, e até que eu arrumei, depois de um tempo, com uma notoriedade. Inclusive, eu vou trazendo esse assunto, eu, quando comecei a fazer o esporte do towing, né, que é o que eu sou especialista hoje, que é com jet ski, que a gente tem o time Go Bigger, né,
que o time Go Bigger também é uma coisa visionária, né? Que a gente tentou fazer um time de verdade, e hoje você não vê nenhum time de verdade em Nazaré com um nome, como se fosse um nome de um time, né? As pessoas se juntam. Fala-se muito da Fórmula 1 do Towin. O Towin é a Fórmula 1 do surf. Tudo é time, é equipe. Beleza, mas a gente montou um time de verdade. A gente surfa junto anos. Eu e o Vitor, a gente tem uma sintonia de 25 anos. Eu faço Towin com o Vitor desde 2001. E a gente montou um time justamente com nome, porque nós somos um time. Então, é muito importante para a gente essa... E quando eu e o Vitinho, em 2005, 2006, a gente já estava 5 anos fazendo Towin no Brasil, treinando, a gente tinha o projeto... Poxa, né, o que é o Towin aí para a galera que não conhece os termos? O Towin, né, é igual em inglês, né, o tow your car, né, quando você está na América ali, aí vem a polícia e reboca o seu carro, né, seu carro foi rebocado por um guincho, né. Tow é reboque. Towing surf é o surf rebocado. No caso do surf, é um jet ski. Então, usamos um jet ski, um piloto, e esse piloto tem que ser um surfista, né? Por isso que é uma dupla. Você acaba se especializando, treinando. Geralmente, nós temos um parceiro, e eu e o Vitor somos um parceiro, no qual eu piloto para ele há mais de 25 anos, e ele para mim. Então, a gente passa o dia no mar, num dia gigante, um pilotando para o outro. Essa é a sintonia de um time de Towin. E aí, quando em 2005 ali, que nós tivemos o primeiro projeto, né, de comprar um jet ski fora do Brasil, já existia uma galera de brasileiro fazendo nome já nesse esporte. Aí a gente tinha ali já os mais conhecidos, Carlos Bulli, Jorge Passeri, Haroldo Ambrosio, tinha ali Rodrigo Rezende, Danilo Couto, uma galera em Jaws, né? Jaws é uma onda que é a mandíbula, mas é uma onda do Havaí, lá na ilha de Maui. E essa onda, ela começou a roubar a cena, ela virou protagonista das maiores ondas do mundo. Se falava assim em Towin, onda gigante, era Jaws. Jaws era a onda do momento, da sensação do momento. E aí, todos falavam, pô, você quer? Eu falava pra galera que eu queria ser Big Rider, a galera falava, você tem que ir pra Jaws, você tem que ir pra Jaws, você tem que ir pra Jaws. E eu falei, não, beleza. No entanto, nessa mesma década, apareceu uma onda nova, que foi a onda de Teahupo, que é Chopo, a gente chama de Teahupo, né? Tahiti, Polinésia Francesa, um tubo enorme, quadrado, e a onda é assim, o Laird Hamilton surfou a onda, e ela saiu em todas as revistas do mundo inteiro como uma onda do século. Uma onda muito difícil de surfar, muito perigosa, uma bancada de coral muito rasa, e ele foi o cara que surfou a onda, e todo mundo só se falava em Jaws, o cara quebrou um protocolo, ele surfou uma onda diferente, e todo mundo, caraca, que coisa linda, um espetáculo, um cenário vivo ali, uma onda muito fotogênica. E eu com o Vitor ali, falei, Vitor, não vamos comprar jet ski num Jaws não, cara. Tem 10 duplas em Jaws, e os caras pra gente, vocês têm que ir pra Jaws, você tem que ir pra Jaws. Falei, Vitor, vamos pro Tahiti, brother. A gente vai ser uma dupla nova no Tahiti, em vez de ser a 15ª dupla em Jaws. O que faz mais sentido? Vamos se especializar nessa onda nova. Aí, primeira estratégia, primeiro gol na minha vida foi esse. Em 2006, deu um swell, compramos o jet ski em 2005, o Vitor vendeu o carro dele na época, era uma Dakota branca que ele tinha aqui no Brasil, vendeu o carro, juntei um dinheiro também, fomos para lá, ficamos jogadão no Tahiti, com uma família tahitiana, que acolheram a gente lá no Tahiti, e a gente ficou lá, compramos o jet, ficamos doentes lá, esperando o dia da onda. Quando deu um swell enorme, eu fui página dupla de todas as revistas do Brasil que existia na época. Hoje as revistas impressas acabaram quase praticamente, né, com essa coisa da internet, então era muito legal na época, era uma notoriedade você sair numa página dupla, você fazer uma capa, né, numa revista de surf, né, e foi o que aconteceu. Em 2006 eu peguei um swell épico, e Tahiti, quem eram os brasileiros lá no meio dos gringos? Então era a gente roubou a cena ali. Primeiro gol. Então é o que eu falo, assim, ser visionário, né?
Sempre foi uma estratégia de vida ali para mim. E aí fizemos um gol. E aí todo mundo no Jaws, um monte de surfista de excelência, muito bom, surfistas até mais experiente que a gente muito mais novo, roubamos a cena e eles mesmo falavam da gente, pô, os moleques estão arrebentando lá. E aí, por quê? Porque quando dava um sol no Tahiti, a gente estava sozinho lá, estava tranquilo, tava com o bolo na mão. E eles lá tendo que dividir pedacinho do bolo, né? E era muito mais difícil. Então, o primeiro gol foi esse. E aí a gente começou a entender esse caminho, né? De fazer... eu sempre acompanhei os gringos, que eles faziam de novo, e tentava entender que eu podia, do que eles faziam, falava, pô, se eu pudesse ser o primeiro brasileiro a fazer isso, eu vou ser o primeiro. Então, eu não precisava ser o primeiro no mundo, eu precisava, na minha cabeça, eu precisava ser o primeiro brasileiro. Se eu pudesse, né? Lógico que... Então, assim, essa é uma estratégia de vida. Cara, fantástico. Cezão, fica à vontade. Coxa, eu queria que você falasse um pouco como que é a sua preparação, né, no dia de competição, a preparação física, mental e a questão da popularização do surf. Né? Você até citou na resposta anterior que tem alguns projetos, né, que vem frequentando, que vem se inventando. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois aspectos. O meu preparo físico, ele é a minha vida, né? Eu não consigo... Eu olho para mim agora e falo, não cai do céu. A galera, o que você faz, coxa? Então não adianta o cara olhar para mim e falar, pô, coxa joga futebol e eu vou pegar onda gigante. Não adianta o cara olhar para mim e falar... É uma vida dedicada, né? Começou ali, como eu falei, com 8 anos surfava, com 12 surfava em competição, mas aí eu migrei, né? Então, dos 13 até então... são o quê? Se eu tenho 43, são mais de 33 anos dedicado à mesma coisa. Eu sou palestrante motivacional, eu falo muito disso, a importância da identificação, né? Quando você se identifica com alguma coisa, você tem muito tempo para preparar em cima daquilo, né? E eu acho que eu tive essa oportunidade, eu acho que é um privilégio se um jovem quer ter sucesso hoje, é só ele se identificar com alguma coisa. Jovem, e ele trabalhar a vida dele em cima daquilo, ele vai ser um especialista. O problema do jovem hoje, assim, que é difícil, que é um desafio para eles, é que são tantas coisas legais que eles, de repente, se acham maneiro e eles não param para fazer uma coisa só. Então, hoje a gente tem muita gente que sabe muita coisa e não é especialista em nada. E esse foi uma vantagem minha. Então, hoje eu não consigo entender que eu não olho para mim na humildade, assim, eu não tenho treinamento, não existe um treinamento hoje que vai fazer com que eu faço. Eu não consigo entender isso para mim mesmo. É uma vida. É uma vida de experiência. É experiência, coxa? É experiência. Hoje eu acho que eu lido mais com a experiência do que com um treino específico. A onda gigante é muito mental, é muito espiritual, é muito aceitação. Porque uma onda grande você pega, legal, maneiro, você sabe surfar, você tá ali, treinou, tá surfando. Agora você tem que lidar com o erro. Você tem que lidar com o desafio do erro, né? E o erro, ele é muito espiritual. É um lance de aceitação. Quando você toma eu vejo uma gigante, eu tenho muito medo, muito respeito, porque eu olho e falo, só de olhar uma onda gigante, a gente perde o ar, né? Qualquer pessoa, eu também, você, a gente olha e fica... Só que é diferente. Eu viro a chave na hora que eu tô no mar. E tô lá dentro e olho e tô lá. Eu não quero nunca tomar um caldo. Nunca quero. Não quero de jeito nenhum. Só que quando ela vem e me pega, eu aceito. Eu falo, tô aqui, relaxa. Não penso. Para mim, o pensar numa formiga atravessando a rua tá atrapalhando. Eu falo, eu relaxo, porque tudo que a gente vai ter na hora ali é a nossa energia. E até o pensamento, ele vai gastar energia. Então, eu aceito ali, me entrego, e a onda ela vai fazer vários movimentos com você, que ela que vai mandar. Então, o que ela quer fazer comigo, eu vou junto. Esse é o segredo de quem cai num rio, cai num mar, numa correnteza. Quanto mais você briga com a tua posição no mar mexendo, você afunda mais, você cansa e você... É ao contrário que tem que fazer. Então, se a onda eu cair
e ela quer me dar 2 piruetas para frente, eu vou aceitar e vou junto, até com o meu corpo acompanhando, vai ficar leve esse momento. Se ela me mandar para trás, eu vou junto e aceito. Quanto mais você aceita o caos, você se harmoniza com o caos, você entra em sintonia com o caos, e você se torna o caos, e aí você consegue lidar com o caos. Então, essa é a minha experiência hoje. Eu vejo hoje, você pode ser um cara que faz apneia ali, de ficar 5 minutos debaixo d'água, jogar ele na Nazaré ali, se ele não fizer o que eu estou falando, que é aceitar o caldo, ele vai passar um perrengue bizarro, porque ele vai gastar uma energia errada, e aí vai subir ofegante, só que o mar não é uma onda, não adianta você ficar 5 minutos e achar que você vai aguentar um mar gigante, é uma onda, vem outra, vem outra, vem outra, aí você tem que saber lidar com um caldo calmo, num caos, e subir pronto para tomar outra. Então, é uma harmonia. Então, isso que eu falo assim, a maior experiência que você pode ter é justamente viver isso, né? Ter essa história, que eu falei de novo, de criança, se ambientalizar com aquilo. Eu acho que essa é a experiência que é mais válida. E treinar, eu treino tudo. Eu sou amante disso, eu tenho 46 anos. Só para as pessoas também que são personagens não ficarem bravos comigo, porque agora eu vou para o lado, né, do treino, né? Eu treino tudo. Agora, não importa o que você treina, se você treina, tá ótimo. Então você pode fazer um funcional, se o cara gosta de crossfit, faz um crossfit, se o cara gosta de um pilates avançado, show, se o cara tem um trabalho aeróbico, eu acho que o segredo é você mesclar, né? Força, potência, aeróbico, cardio, e fazer o específico, que é o surfar a onda, né? E também estar conectado com a sua alma, com a sua essência, para ter essa paz, né? Cara, que maneiro, maneiro demais. Nós estamos aqui com Rodrigo Coxa, surfista de ondas gigantes. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens maravilhosas aqui. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para os patrocinadores. Quero falar da Parque Barbearia, na 14 de setembro, 2800, 18997728906. Auto Oeste Chevrolet, em Prudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detail, agende, 18981484727. Suco Prates, o único da fruta para o copo. Gtec Informática, acesse gtecinformática.com. Você não precisa de motivo para ir até 193 Automotivo Mecânica. Faça manutenção frequente do seu carro, hein? Na rua Matias Berhardt, 193, 18996979213. Tio de Pet Clínica Veterinária. Tudo que seu animal precisa está lá na Tio de Pet. Além do atendimento veterinário de qualidade, tem rações e acessórios para o seu pet. Fale com Vinícius Miranda no 18998189850 na JK 2321. Constru Serra com a gente na rua Alvino Gomes Teixeira 2112, 1839045300. Carbonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente. Peça no 1839171090 ou vá até a rua João Gonçalves Foz 437. Baterias é Baterax. Você pode pedir no 18997601314 na Coronel Marcondes 1841. Malacrida Tintas na Coronel Marcondes 2041. Telefone 18997223705. Tem unidade também na Alvino Gomes Teixeira 2470, além de Regente Martinópolis. Rossshop, o sucesso da sua festa 18997427178. Dr. Caio Zerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista. Atende na Washington Luiz 955 no centro de Prudente, 1833348480. E Constru Serra, amigo, na Alvino Gomes Teixeira 2112, 1839045300. Esse é o primeiro bloco de patrocinadores aqui do Resenha. O Coxa, agora eu vou colocar as imagens aqui, cara. Eu separei por uma ordem que eu entendo ser cronológica. Eu entendo, mas como especialista aqui é você, se tiver errado, você pode me corrigir, por gentileza. Bom, vamos lá. Vou começar com essa imagem aqui. Deixa eu até tirar a legenda. Queria que você... Deixa eu só acreditar. Todas as imagens que vão entrar aqui, gente, são imagens de Renan Chaves, Matias Hammer
e Kaique Silva, né? O Coxa conseguiu essas imagens para a gente, né? Se cederam gentilmente aí para a gente poder trabalhar. Então, um abraço para toda a rapaziada, obrigado e parabéns pelo grande trabalho, porque eu vou dizer, essa imagem é fantástica. Ô Coxa, aqui você está no início de uma onda? Esse é o início da onda que foi medida agora, essa imagem do Matias Rama, Matias com 2 T's ali, mas tranquilo, Matias Rama, ele é um cara que estava lá em Portugal, né, um cinegrafista, ele filmou a onda de fora e acabou que essa imagem viralizou e essa é uma das imagens que foram medidas a onda. Esse é o começo da onda, a hora que eu estou descendo ela, tá uma onda épica, ela tem a onda mesmo que a gente fala ali, né, de Nazaré, que é o milagre, né, porque Nazaré, ela tem Nazaré é Nazaré devido a um milagre de um canhão, né, a gente chama do canhão da Nazaré, e esse canhão da Nazaré, ele é uma junção de 2 ondas, ele faz uma onda de oeste com uma onda de norte, por isso que a direção correta é o norte-oeste, né, para fazer essa junção dentro do canyon, e ela é uma onda que um milagre, porque num dia como esse, por exemplo, é um dia que vai 10 metros em Portugal de onda, né? E Nazaré, ela dobra o tamanho devido a esse fenômeno que juntam 2 ondas. E aí essa onda, ela foi o encaixe perfeito, uma onda lisa, que cada momento que eu descia a onda, ela ia subindo, levantando, e ganhando uma potência surreal, uma onda linda, assim, uma pérola. Olha o Lipa onde jogou, tá arremessando lá na frente, né? Imagem do Matias ainda, Ramar, e essas ondas foram medidas, estão sendo medições ali que estão sendo feitas por especialistas que pediram para mim, quando eu surfei a onda, primeiro começaram a viralizar as imagens, que eram incríveis. Essa onda, você percebe justamente isso, é a imagem do Renan Chaves. Ele faz parte do nosso time Go Bigger, né? O time Go Bigger, ele tem uma entrega assim de time de verdade. Então eu, o Vitor, que somos os surfistas, a gente acaba levando outro jet ski para o fundo, que no dia estava o Vitor Mascarenhas fazendo um backup para a gente de resgate, e a gente coloca mais um jet ski ainda para o Renan poder fazer essa imagem, que estava sendo pilotado pelo Dino do Carmo, um português. Então, assim, para você ter uma ideia, a logística da gente ali, para um dia desse, para um surfista surfar, lógico que eu troco com o Vitor, né, ele surfa também, mas no caso é um de cada vez, são 5 pessoas, 6 pessoas na contenção de um surfista, por isso que a gente fala que é um trabalho de time, né? É um time de futebol de salão ali, jogando para uma foto, para um momento de um surfista. E aí tem o spotter ainda que foi em cima do morro, passando as informações, principalmente em resgate, né? Na hora que a gente está precisando resgatar, com uma visão panorâmica de cima do morro. Então, a gente tem um time de verdade ali, e você vê que essa onda foi especial, porque ela arremessou um tubo que a galera falava ali, cabia um ônibus dentro do tubo, a hora que ele bate na base, é uma onda gigantesca. Então, para nós, né, como surfistas, é um diamante, foi um diamante essa onda, uma onda especial. Ô Coxa, o que passa na sua cabeça, cara? Dá medo? Porque assim, eu olhando, daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo também, mas eu olhando, cara, eu falo, meu Deus do céu, cara, essa onda, você imagina se a gente que não tem o mesmo linguajar, do conhecimento tão aprofundado como o seu, o que me vem à cabeça, se essa onda quebra em cima dele, minha Nossa Senhora, o que pode acontecer? Às vezes você teme pela vida nesses casos, acho que é algo que a gente pode perguntar, né? É um trabalho que eu evolui muito, né, em questão disso, né? Eu, quando era mais novo, eu surfava onda gigante, eu tive um período da minha vida que eu até tentei estudar, ver o que era, né? Eu queria muito, né? Eu tinha essa coisa de querer muito, mas eu já tinha passado alguns perrengues. Eu comecei até eu antes de surfar, eu vomitava. Desculpa falar assim, mas eu vomitava de tanta medo vai começar o dia antes. E depois que eu vomitava de manhã, eu ficava até melhor, parecia, porque dava um mal-estar, parecia que de verdade, parecia que você ia para a guerra. Eu até gosto de ver até hoje assim, filme de guerra, porque eu me sinto, parece que eu estou
tô em casa aqui assistindo e parece que eu tô indo surfar, né? Quando eu assisto um filme, os caras se arrumando para ir para a guerra. E era como eu me sentia, assim, mais novo. Eu falava, vou ter que ir, eu quero, e é um desafio. Hoje, assim, até graças ao meu recorde, até, né? Depois que eu bati o recorde em 2017, em 2018 ali, eu me senti já mais aliviado, né, nessa cobrança. Então, hoje, eu vou surfar, eu falo assim, se vier aquela onda boa, eu vou, senão não vou. E acho que isso ajuda muito. Eu dormi melhor à noite, eu fico ali. Então, eu tiro aquela pressão da minha cabeça de falar, e eu não, até hoje, cara, eu tenho essa parada de não falar no dia antes do swell. Vai dar um mar enorme amanhã, galera. E aí, amanhã, não sei o que, eu falo, brother, deixa amanhã a gente ver, eu vou ver na hora. Se vier uma onda, eu pego. Se não vier, não tem problema. Porque eu não gosto de falar que eu vou pegar uma onda gigante. Não gosto. Eu gosto de estar na hora lá. Na hora eu vou ver. Porque se a onda vem com qualidade, com a experiência que eu tenho, eu vou querer muito ir na onda. Se ela vem ruim, torta, eu não vou me colocar numa pressão de pegar uma onda que eu não vi que é boa. E quem abençoa é o mar. O mar é ele que sabe. Ele que vai saber. E já aconteceu em mar gigante não entrar e não pegar tanta onda boa. E estava pronto para surfar e não ver. E tem o mar que te abençoa. E eu tô nessa parada, assim. Hoje eu uso a minha experiência para isso, porque a nossa sociedade ela é muito. Ela impõe muito, né? Você vencer, né? Você ser campeão, você fazer aquela parada, né? Só que é o que você falou, cara. Isso aí é a minha vida que está em risco ali. Não é uma questão só de vaidade, de ego, de querer, eu vou surfar. Uma onda dessa, cara, eu vou assim, muito assertivo, assim. Eu entendi que eu estava no time da onda, eu olhei o buraco, só que essa onda me deu um medo bizarro, porque ela foi muito especial, ela chupou muito. E esse momento que eu estou na base ali, ó, que eu estou cavando, eu estou até numa ambivalência, assim, pensando, eu estava onde eu queria estar, pegando essa onda, porém, eu estava com medo dela me pegar, porque quando ela chupou tudo, isso ficou aquela coisa enorme, eu falei, nossa, eu fiquei numa coisa que eu achei que ela podia me pegar, e eu tomaria o caldo da minha vida, porque é uma onda muito sólida, e um caldo numa onda dessa, eu acho que eu nunca tomei, eu nunca tomei, eu acho, um caldo numa onda dessa. E eu não queria que fosse nessa aí, não. Cezão, olha que imagem maravilhosa, cara. É impressionante, né? Talvez o amigo que está nos acompanhando agora não entenda o tamanho deste feito que a gente vai mostrar daqui a pouco. Só lembrando, César, para a galera que está chegando agora aqui no Resenhando, o nosso querido Coxa, de 46 anos, como ele disse, em 2018 ele ganhou o título de maior onda do mundo. É isso, né, Coxa? Em 2018. Foi homologado de verdade o Guinness World Record. Eu tenho aqui na minha parede aqui de casa aqui um certificado do Guinness, né? O único brasileiro a conseguir um certificado do Guinness World Record. Tem a Maia Gabeira, né? Que é no feminino ela conseguiu também o Guinness. E no masculino são o Guinness, para mim foi assim um upgrade de um sonho, né? O meu sonho era vencer o Oscar, né? Que é o Big Wave Awards, né? A maior onda do ano, que é o que eu estou favorito agora com essa onda. Já estou favorito a vencer lógico que teremos janeiro, né? Fevereiro e março ainda que podem entrar novas ondas. A previsão Você volta lá para surfar ou não? Volto em janeiro agora, tá lá meu time, né? Inclusive, eu estou num processo muito legal, que é mais uma coisa, assim, voltando àquele ponto lá do... Eu vou puxar até, assim, né, o trabalho mesmo, né? É uma coisa, assim, até que eu acho visionária, assim. A gente montou ali no nosso time o Go Bigger, esse aqui, Go Bigger, né? Go Bigger é um mantra. Quando eu bati o primeiro recorde em 2018, eu tinha vivido uma resiliência, né? Eu passei um trauma, fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático em 2014, depois de tomar um caldo em Nazaré gigante. Fiquei com medo, 2015 e 2016 foram anos difíceis para mim, perdi meus patrocínios todos, parei assim um pouco, fiz até Enem na época, porque eu não sabia mais se eu queria pegar onda gigante de medo,
nas minhas palestras motivacionais eu trago esse assunto, né? E 2016 foi assim uma virada de chave para 2017, eu retomando o meu sonho de surfar uma onda gigante, né? Eu viro a chave de vez, né? Fui psicólogo, trabalhei nas melhorias, tudo, mas eu viro a chave assim de verdade quando já estava, acho que estava pronto, né? Foi um life coach que eu fiz, né? Mas eu já estava no momento também de virar a chave. E eu fiz um life coach em Santos, contando um pouco ali da minha história para o life coach. Coach trabalha com objetivo, né, de vida. E no life coach eu fui trabalhar um objetivo de ser palestrante. E durante ali uma imersão ali, a gente falando de alguns outros objetivos, possibilidades de outros objetivos, eu solto ali que eu queria também surfar ou dar uma onda gigante. Eu já tinha trabalhado 2 semanas com o meu coach, como palestrante, e quando ele entende ali, em cima de valores, quando eu trago para ele o que seria surfar uma onda gigante para mim, ele comparando os valores, né, que eu trago para ele, que a palestra era uma realização, porque eu estava em 2015 e 2016 sem patrocínio, já não tinha mais minha renda, e eu trago mais um moldar a minha vida, né, ser palestrante, né, e quando eu trago os valores de surfar uma onda gigante, que era a maior do mundo, que eu falo para ele, ele fala para mim, mas qual que é o valor disso? Eu falo, é o amor da minha vida, é a essência da minha vida, minha vida fazendo sentido. Esse meu coach, ele fala ali para mim, Marcelo Lima, ele fala ali, eu não sou surfista, não sei nada de surf, mas pelos valores que você está trazendo aqui, o que significa essa onda para você, que você nem surfou, né? Que ele faz eu surfar a onda, né? E a gente fala sobre a onda, eu mergulho ali numa imersão, e ele fala para mim, eu tenho a obrigação de te falar que você até pode ser um palestrante, não sei, mas o seu objetivo, eu tenho a obrigação de falar, é surfar essa onda. E mexeu comigo. Falei, cara, o cara tocou num ponto que ele me trouxe de volta com o pé na realidade, quem sou eu, na minha identidade. E aí eu virei a chavinha e falei para minha mulher, voltando para casa, assim, eu queria que fosse agora. Ela, o quê? Eu fui fazer o coach com ela em Santos, eu moro no Guarujá. E eu falei, eu queria que fosse a onda agora. Aí ela falou, caramba, não vejo você assim. Já faz 2 anos, né, que eu estava 15, 16 ali, com medo, né, querendo encontrar alguma outra coisa, não sabia. E aí ela viu eu psicopata ali, não, eu queria que fosse agora a onda, quero ir para Portugal, quero ir para Nazaré. E isso foi no meio de 2017 já ali, a gente falando sobre isso, e deu isso em setembro, acho que foi agosto, setembro, deu novembro, eu peguei a onda da minha vida, que foi o recorde que eu bati ali em 2018, né? 2017, é que assim, a gente surfou em 2017 e ele é homologado no ano seguinte, né? Tem que esperar todas as ondas surfarem da temporada, assim como agora, que eu tô aguardando, eu surfei a onda agora praticamente 2025. Se eu vencer o Oscar, vai ser em 2026, a onda seria homologada em 2026, né? Então, a mesma coisa da outra vez, né? Eu surfei no final do ano, então, para mim, assim, e no lance do time que eu estava falando de ser visionário, né, é uma coisa que eu estou tentando fazer agora com o meu time, está dando muito certo, pelo menos na nossa parte de gratidão, de tesão mesmo, falando direito. Eu venho participando, desde que eu bati meu recorde, eu venho participando de muitos reality shows, né, em streaming. Então, as streaming têm feito muitos trabalhos, e aí, de repente, vocês podem até falar comigo sobre isso, em questão, porque eu acompanho muito os esportes nas streaming, né? Então, eu acompanho ali, por exemplo, na Fórmula 1, tem ali o Drive to Survival, que é irado, né? Do Fórmula 1, você vê ali, tem um delay muito grande. Esse é meu ponto crítico. Eu acho irado, só que tem um delay, ele não é o ano agora, não é o que está acontecendo agora, eles não conseguem trazer. Tem o match point do tênis, que é animal também, eu vi todos os caras vivendo ali aquela ansiedade dentro, você vê o bastidor da parada ali. E a gente fez também um irado, que ganhou até Emmy, o 100 Foot Wave, que foi na HBO Max, e eu participei desse reality, inclusive o capítulo 4, né, que é Dancing with God, eles fazem a minha história nesse capítulo 4 do recorde, e na época ali, me entrevista ali o programa e pergunta o que eu sinto quando estou surfando uma onda gigante como a do recorde, né? E eu falei na época, como se estivesse dançando com Deus, né? E aí o programa, esse episódio 4, ele é Dancing with God. E esse programa, cara, se for ver, ele demorou 2, 3 anos para passar na streaming depois que eu gravei.
E eu comecei a falar, poxa, cara, muito legal mesmo o feedback que dá. Só que assim, defendendo o atleta, né? Não só eu, como todos. As streamings, elas pegam nós atletas e eles entendem que não vão pagar para a gente um cachê de ator, porque nós não somos ator, nós somos atletas. E eu não recebi um cachê de ator ali. Eu recebi uma proposta, né, que soa interessante, que você vai ter a visibilidade numa streaming gigante, o mundo inteiro te vendo a sua história. Só que os nossos contratos de patrocínio, eles são anuais, né? E se a gente não tem aquele retorno no mesmo ano que a gente está trabalhando, a gente não consegue reverter isso em números. Isso é difícil para a gente. Então, não adianta muito em números eu estou falando, não em visibilidade. Não adianta muito você botar um patrocínio teu ali que está te pagando tudo ali naquele ano, e você faz um negócio irado e fala para ele, eu fiz lá na 100 Footwear, irado. E tá irado. Pô, uma produção, cara. Pô, produção muito fera. E aí o cara acaba que acabou o contrato e ele não pôde usar aquilo e você não conseguiu também transformar aquilo em números, né? E passa 2, 3 anos e sai o negócio. Quando chega agora a hora que eu tô vendo, eu já tô com outros patrocinadores que muitas vezes são conflitantes com o que eu estava antes. Não consigo renovar, eu não consigo trabalhar naquilo. O cara que de repente me pagou 3 anos atrás, ele vai falar assim, agora 3 anos depois é mais que obrigação dele. Ele não vai ver nem para ele como uma aposta boa que ele fez. Pô, apostei nesse atleta e olha o retorno que eu tô tendo, porque nem ele não é mais seu atleta. E aí eu comecei a criticar isso, cara, e comecei a falar, cara, vamos fazer um reality show que nem os caras estão fazendo. Vamos fazer do nosso time Go Bigger. E a gente está fazendo esse ano. Esse ano foi uma proposta que está dando muito certo. E foi até uma parada que me motivou a pegar essa onda. Eu tenho no meu time ali, cara, um garoto, já formado ali, cara. Não é nem garoto mais, né, cara? Que ele era. O moleque é um gênio, que é o Renan Chaves, que filmou essa onda que a gente apareceu agora há pouco ali, que estava naquele de lado, a outra de lado, essa aí. Olha onde ele está num jet ski e está pegando esse ponto perfeito, com um local no jet ski, que é o Dino do Carmo, conhece muito a onda, olha o ângulo. E se você vê a nossa série agora, nós estamos no 5º capítulo, acabamos de postar ontem, a gente postou ontem o capítulo que chama Onda da Vida, que é essa semana, porque nosso projeto é um projeto semanal. E esse projeto semanal, ele é no YouTube. Por que é no YouTube? Porque as streamings, elas não entendem esse imediatismo que a gente vive hoje. Até porque a gente está com um projeto incrível, o Renan está sendo um cineasta, ele tá, meu irmão, eu estou lá com ele está acabando com ele, assim, ele fica virado à noite, porque toda quinta-feira a gente entrega um episódio novo. E teve uns 2 dias ali, nós estamos no 5º. O 2º episódio, coitado, o Suel foi na 4ª. Ele teve que passar madrugada da 4ª tomando ali energético. Se o energético visto que ele fez ali, ia patrocinar ele, porque ele não toma café, ele ficou tomando só energético. Eu falei, Renan, se os caras souberem disso e ver o que você fez aqui, sozinho, cara, produzir, é isso aí, Go Bigger, ó, é perfeito. Olha, esse é o episódio novo, olha, essa é a onda dele, ó. Você está botando a onda dele aí, que está no nosso episódio. Isso, cara, tá incrível. Essa parada do Go Bigger, a gente está fazendo uma entrega do imediatismo, que é o que todos querem ver. E nós não entramos na streaming, apesar de ter um investimento por trás, a gente tinha toda a verba, estamos com a verba toda montada com investidores, a gente está postando no YouTube. Não é porque é o YouTube, mas é porque o YouTube entende que a gente precisa do tempo. E eu tô com um post agora esse novo aqui que chama Onda da Vida. Esse aí, ó, ele remete. Essa história é linda. Como é Natal, semana de Natal, a gente entregou o programa ontem, ele fala justamente sobre os resgatistas. Então ele traz ali a semana, a gente construindo o episódio, ó. Sérgio Cosme que me colocou na onda do recorde anterior. Eles são resgatistas, ó. Eles estão contando como é importante e relevante salvar uma vida. Que
Nós temos os surfistas, temos os times, e existem pessoas em Nazaré que são especialistas em resgate. E eles estão trazendo aqui, ó, nessas imagens, como eles se sentem gratificante. Alemão de Maresias, o ícone brasileiro de resgatista, que ele se empenha nos dias de Nazaré a resgatar. Os dois já salvaram minha vida várias vezes, assim como o Vitor, que é meu parceiro agora. Daniel Cabeça, e outro resgatista. Esse é o meu parceiro que surfou comigo agora, o Vitor Faria. Então, nós estamos trazendo essa importância justamente do resgate no Natal, que é uma época... Esse é o Vitor Mascarenhas, que é o nosso backup do Vitor, do time Go Bigger. A gente traz esse episódio, e no final do episódio, a gente vai trazer a onda da vida, que é a onda do canhão, que eu pego a onda. Então, assim, é uma história que foi semana passada. E a gente tem essa liberdade de colocar no YouTube no tempo que a galera tá querendo ver, cara. Porque se fosse numa streaming, eu vou falar de verdade o que aconteceria. Nosso projeto são 12 episódios, 12. Eu teria que acabar o último episódio na semana do Carnaval, contando semanalmente todas as quintas, né? No streaming, você tem que entregar os 12 episódios para eles vão analisar todos. Não duvido nada, que acontece muitas vezes, eles mandam mudar algumas coisas por políticas de cada streaming, eles querem alterar alguma linguagem, alguma coisa que podia ir para um lado ou para o outro, que é a parte política da parada, e depois de tudo isso, eles te colocam numa grade que vai demorar ali 1 ano, ainda mais. E a gente vira refém da nossa própria história. Eu doido para contar minha história e não posso. Quer dizer, o nosso YouTube está sendo incrível porque a galera está vendo semanalmente e a galera está na rua em Nazaré. Pá, eu vi o primeiro, Go Bigger. Aí você vai entrevistar alguém e o cara já fala Go Bigger. Ele já está vivendo o crescimento da própria série. Ele está ali esperando o crescimento da série. Eu acho que uma das poucas séries que eu vejo ali, vocês podem de repente falar alguma outra que eu não estou, mas assim, uma das poucas séries que eu vejo, às vezes é de repente um Masterchef, uma coisa que tem um estúdio ali, que eles conseguem semanalmente entregar dentro de uma streaming, uma coisa que está muito... E eu entendo por que é difícil isso para eles, porque como é que eles vão arriscar numa streaming colocar um grupo de surfista para entregar um trabalho semanal, sendo que e se de repente os caras não entregarem? E se de repente, como é que vai ser? Como é que a gente vai colocar ali um diretor de uma streaming? Pô, como é que eu vou botar fé nesses caras aí, para eles entregarem para mim aí um episódio semanal? E se não entregar? Vai estar todo mundo esperando? Como é que vai ser? Então, nós estamos arriscando justamente esse conceito de uma nova tendência. Como eu falei, estamos tentando ser visionário. Estamos tentando ser visionário trazendo a streaming do YouTube, porque o YouTube aceita. E aí é o nosso desafio. A gente fala, estamos desafiando o sistema, que é justamente essa parada da streaming não liberar. E eu entendo também, não tô, mas eu falei pro Renan, imagina um dia um sonho, se uma streaming, ou a gente consegue de alguma forma, ou manter no YouTube mesmo, que a gente precisa, porque como o canal é novo, a gente tá engajando, e a gente não está ainda com aquela potência, então cada episódio está crescendo, está entrando nessa sinergia, e a gente está tentando, né, cotas, tem projeto em cima, só que a gente quer crescer em cima disso, mas já estamos tendo até proposta de, pô, tá dando certo, hein? Pô, então tem até streaming já de olho na gente, e quem sabe a gente consegue quebrar uma tendência de entrar numa streaming com o esporte, com a credibilidade do que a gente está fazendo agora. Espetáculo, sem dúvida nenhuma. Espetacular. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera lá da Outland Education. Você que tá querendo aprender inglês ou espanhol, lá é o lugar, na rua Timar Buarque, número 41, no Jardim Esplanada, em Prudente. Fale com o Adriano no 18991439243. Quando o assunto é uniforme personalizado, é Gerson Esportes Uniformes, rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, 18996434863. Mirato Prime Design, referência em transformar ambientes com personalidade. Lá você encontra mobiliário personalizado para empresas, móveis corporativos com sua logo, suas cores e o estilo da sua marca, além de residenciais. Siga no Instagram, @Mirato Prime. Você sabia que seu pet também pode precisar de cuidados especializados? A Physiocare Pet meu amigo, vai atender seu animal muito bem. Você sabe que às vezes tem aqueles problemas ortopédicos, neurológicos, então vá até a rua José Drimo, número 78, 1839281156, você fala com a galera. Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel de lançamento de imóveis de todos os tipos. Vem efetivar o sonho
sonho da sua casa própria na Avenida Washington Luiz, 841. Chame no WhatsApp 18997952625. Nova Gás, Ultragás e Água, 18997363070. Ross Shop, o sucesso da sua festa. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, na Rua Alfredo Pereira Ramos 370, 183908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? Ferre Centro de Treinamento, Rua Gaspar Ricardo, número 15, 1898808-8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico geral, injeção eletrônica na Mundial Centro Automotivo, 18996965212. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria, 18997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem, 1832237759. 4x4 autopeças, na Joaquim Constantino 2128, tudo para a sua caminhonete, 18998083565. Escritório Palmers, fale com o Fábio, 1832227265. Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. E Planejados Well, tudo em móveis residenciais, cozinhas, quartos, closets, banheiros e painéis, 18998108687. Ufa, respirei. Parecia que eu estava narrando, hein? Ô Cezão, fica à vontade para fazer sua pergunta para o Coxa aí. Até parabenizar o Coxa pela ideia, porque é fantástico, né? Eu acho que, trazendo até pelo jornalismo esportivo, o Cazé lá atrás fez muito isso, né? De tirar, sair do stream, da TV aberta e migrar para o YouTube, e deu muito certo. Então, tomara que dê certo também o seu projeto. Já comecei a seguir aqui, eu tenho certeza que eu vou assistir os episódios aqui. Eu queria que você até comentou na resposta anterior, mas eu queria que, qual situação mais difícil, né, e perigosa você passou surfando uma onda, e se existe alguma onda que você queira surfar no futuro? Eu passei um perrengue muito grande, até comentei agora há pouco, né? Mas essa foi eu já tive um Oscar, né? Também de Worst Wipeout, né? Que é uma festa, é uma bagunça quando tem essas noites de gala de onda anual. São várias categorias, né? Uma das categorias é o Worst Wipeout, que seria pior caldo do ano, a pior vaca do ano. Para entender melhor, a pior queda do ano, né? Seria, né? Então é o Worst Wipeout. Worst Wipeout, se você quiser colocar dar uma pesquisada aí enquanto eu estou falando, você pode colocar ali Rodrigo Coxa Code Red, Code de código, né? Code Red, que foi no Tahiti, 2010, 2011, e eu ganho, inclusive, um Oscar da revista mais tradicional do surf, que é da Surfer Magazine, como a pior caldo do ano. E esse caldo foi bizarro. Esse caldo, assim, foi numa bancada muito rasa de coral. Eu saí capotando. Bizarro. Assim, eu entrei como uma das ondas mais... E viralizou. O mundo inteiro viu essa minha onda. E foi uma onda, assim, realmente que me assustou demais na época. As imagens são bizarras, assim, rodando. E aí tem o caldo também de Nazaré, né? Que foi o que eu falei, que eu tive um trauma, que fui diagnosticado com um transtorno de estresse pós-traumático em 2014, que eu fiquei em pé das pedras, achava que ia parar nas pedras, e de repente eu consegui sair do mar e sair abalado, com medo, que fiquei em 2015, 16 ali, parte de 16, com muito medo de onda. Esses dois caldos, para mim, essas duas foram difíceis de assimilar. A primeira mais visualmente, mais pelo caldo, eu superei rápido. E essa segunda aí de Nazaré foi uma situação meio que mais traumática, assim, de pegar mesmo, assim, eu nem tenho imagem tão punk da de Nazaré, mas ela foi bem pior, assim, no meu emocional. Então, a gente acaba passando por isso, acho que são altos e baixos, né? Acho que é como normal, um cara como eu, né, que vivo esse extremo, ter alguma história para contar, né? Eu, inclusive, sou palestrante e eu uso essa trajetória, né? Essa parábola justamente, né? Na hora que a gente está indo, quase chegando e desmorona, né? E trabalho em cima e depois eu consigo o meu recorde de 2018. Então é justamente isso, assim, faz parte, eu acho, altos e baixos de qualquer atleta, não é diferente comigo.
E obrigado ali por comentar ali sobre a minha série, né? Essa nossa série, né? Do meu time ali, eu, Vitor, o Renan, a nossa equipe toda ali, né? Nessa sinergia. E a gente está muito feliz de poder, poxa, fazer alguma coisa diferente aí nesse momento aí do esporte, trazer uma. Porque essa série eu aconselho a qualquer um ver, porque ela não é surf, ela é mais bastidor. Ela conta a história de Nazaré. E a história de vida também, né? Sim, a nossa história de Nazaré, as nossas aflições. Primeiro capítulo ali é a história como criou o time, que é o começo. É muito poético, é muita fotografia, é uma alta produção. É uma produção que quem vê fala, pô, isso é para estar na streaming. A gente fala, não, a gente está fazendo para o YouTube mesmo. Até sai um pouco daquela linguagem muito reality de qualquer jeito, porque no YouTube a gente tem muito essa visão, né? YouTube, o cara tá com uma GoPro, sei lá, com uma câmera assim na mão e vai contando, e a gente tá investindo num outro caminho, a gente tá investindo num caminho de alta produção, 4K, entrevista, fotografia, áudio externo, roteiro, né, em cima da parada, e ao mesmo tempo a gente usa para ilustrar as entrevistas o reality do dia a dia. Então estamos com uma equipe ali e trazendo peculiaridades de Nazaré, que é como funciona o canhão, trazendo histórias que foram esquecidas, porque como eu estou toda hora lá, em Nazaré, eu sei o que os locais, que a galera reclama, pô, os caras vêm aqui e não falam sobre isso, pô, o cara vem aqui e não fala sobre isso. Então a gente colocou ali o Dino Casemiro, por exemplo, o cara que bateu uma foto em 2015 e manda foto para vários big riders do mundo, convidando a galera, porque tinha um carro em cima do morro, e ele fala assim, olha o carro em cima do morro e a onda atrás, olha o tamanho dessa onda, ele usa o carro, que nem a gente mede a onda hoje com uma escala do corpo, ele usou o carro, né, para tentar explicar para os big riders grande, né? que a onda era gigante. Está no episódio 3 do nossa série. Ele coloca lá justamente explicando, olha aí, e manda e-mail para uma galera, e ele manda para o Garrett McNamara. E o Garrett McNamara responde, ele contando ali que eu responde, começa a trocar ideia com ele, né, e conversar, e o Garrett fala, opa, peraí, é isso mesmo, né, eu vou chegar aí. E eles montam um projeto, e o Garrett vai para lá e bate o recorde. E a gente chegou a fazer esses episódios, e eu tive feedback de galera que mora em Nazaré, que é nazareno, e vê o nosso episódio e falar que não sabia dessa história. Que maneiro. Então, né? a gente traz, assim, justamente, cara, o que a gente vive lá, o que a gente vê. Pô, os caras... Porque assim acontece. Muitas produtoras vêm de fora, eles roteirizam lá de fora o que eles acham que a galera vai gostar de ver. Mas a gente não tenta fazer dessa forma. A gente quer mostrar o que é, e trazer as pessoas que fizeram para contar o que é. Então é muita verdade ali pra gente. Isso faz sentido pra gente. Ô, Coxa, ô César, presta atenção nisso daqui, cara. Acho que nós vamos ser dois privilegiados. Eu vou colocar a imagem da onda que você surfou, e aí eu queria que você pudesse falar tudo que você passou ali naquele momento, né? Desde a entrada na onda, o que estava passando na sua cabeça, o que eu deveria fazer, para que a gente tenha essa imersão dentro aqui do programa hoje. É um momento único. Então, espera aí, eu vou fazer um desafio, então, porque é você. Eu vou contar, você vai entender do seu jeito, e depois você vai narrar minha onda. Fechou, beleza. Eu narro a sua onda depois. Posso estudar e te mandar narrado depois? Não. Vai ter que ser ao vivo? Fechou. Então tá, vou tentar. Vai ficar bem nota 3, mas não, mas você é o cara. O que você faz ali no jogo ali, que você... Pô, pelo amor de Deus. Então vamos lá, coach. Vou prestar bastante atenção agora. Vamos lá. Pô, tá em slow, né? Então vai ser bom que tá slow. Essa onda eu venho por trás do pico com o Vitor Faria me colocando com perfeição. O Vitor Farias no jet ski me deu um slingshot, que a gente chama de estilingada, e eu venho vindo lá por trás do pico. Nesse momento, eram vários bumps a onda, deu uma travada para mim, tá indo.
eram vários bumps a onda, e foi um momento que eu vi a onda começando a se transformar. Eu vendo essa energia da onda chupando, e ela juntando duas energias, eu quase que eu não vou na onda. Então é um momento que eu fiquei, caramba, será que eu vou mesmo? Porque eu estava muito atrás do pico. A onda ficou muito vertical. Eu balanço ali, minha perna balança, e eu desço tão reto na onda, que eu me comprometi com ela lá na base. E ela fez um tubo gigantesco atrás. Eu comecei a cavar e achava que nesse momento ela ia me pegar. Essa onda, se me pega, eu ia passar o perrengue da minha vida. Então eu virei, e se eu fosse para baixo, ela ia me explodir. Eu virei com tudo que eu pude, coloquei meio que no tubo ali para cima, e dá essa explosão de tubo. Então é uma onda muito especial para mim, é uma leitura que eu tive que fazer de última hora. A galera do jet ski tudo ficou vibrando depois, essa imagem do drone. Se você tiver também uma imagem de fora e de repente mais rápido, vai te ajudar, porque você narrar em câmera lenta acho que vai ser bizarro. Eu vou tentar te ajudar. Eu duro que eu não tenho, cara, mas eu... Não, tá bom, então. Mas, assim, é uma onda que foi especial, porque eu vim por trás do pico, né? É porque a imagem de drone, nesse caso, de Nazaré, ela acaba sendo muito... Você consegue adiantar ali o... Essa daí, ó. Essa aí. Eu venho por trás do pico a milhão, desce a onda, vai para a base, chega na base, acha que a onda vai pegar, e aí vira na última e coloca num tubo para dentro, uma baforada gigante, e ele completa a onda. Nesse momento é vibração geral. Tô te ajudando a narrar, hein? Então vai, de novo, Coxa, gostei. Vamos ver o Coxa narrando. Rodrigo Coxa na onda, vem por trás do pico, a onda vai levantando, faz uma parede enorme, um buraco, um triângulo, ele vai até a base, na base a onda vai pegar, ele vai pegar, ele vira e põe no tubo, e aí dá uma baforada, pelo amor de Deus, será que ele viveu depois dessa? Aí sabe, hein? Será que eu vou conseguir, Coxa? Poxa, vai ser... eu tô meio com vergonha. Vamos lá, vai. Eu quero. Deixa eu anotei os termos, ó. O Vitor deu a esticada, que é estilingada, melhor dizendo. Rodrigo Coxa soltou a corda, desceu o triângulo, a onda virou um paredão, levantou, foi até a base, eu fui até a base da onda, e a onda vai engolir ele, e aí ele vai, e aí botou para dentro, que eu boto para dentro do tubo, né? E aí, de repente, vai sair a baforada gigante, e agora? Será que ele morreu? O que aconteceu? Uma onda... Aí, sei lá... Eu vou anotar esses termos aqui, quer ver? Ó? Vai nessa vibe aí que dá o reggae. Eu vou anotar os termos que aí vai ficar top, porque eu tenho uma cola, porque é falta de conhecimento de causa. Então, vamos lá. Soltou a corda... Primeiro o Vitor Faria na jet ski, pilotando para Rodrigo Coxa, dá uma estilingada, Rodrigo Coxa vem na onda, ele vai descer, desceu, foi até a base, tá na base, a onda vai engolir ele, aí quando você vê que eu viro assim, ele vai botou para dentro, nossa, baforada, aí você pode falar, e agora, meu Deus do céu, será que ele viveu depois dessa? Deixa comigo, colocou para dentro, tem a baforada, né? Quando dá aquela baforada, quando a onda explode, nossa, baforada. E aí você... Então, eu vou guardar essa aí pra mim, hein? Cara, depois eu posso tentar fazer até uma mais caprichada, que vai ser minha primeira oportunidade, mas vai ser uma honra, então. Mas você é o cara. Cezão, você me imagina a responsa, hein? Eu vou chamar o César pra comentar. Cezão, vou chamar você pra comentar depois. Boa. Ele comenta com calma ali, entendeu também a história? Então, você vai comentar, Cezão. Você vai ter que dar o detalhe da onda. Vamos lá. Então, peraí. Vitor Faria solta a coxa, soltou a corda, vai pra onda, desceu, foi até a base. Agora sim pode fazer história, Rodrigo Coxa. A onda vai engolir o Coxa. Colocou pra dentro a baforada. Rodrigo Coxa! Histórico! Rodrigo Coxa! Explode, torcedor de Rodrigo Coxa! Bomba! O detalhe é seu, César Franklin! Cid Júnior, Rodrigo Coxa faz história para o Brasil, uma onda gigantesca. Ele que não temeu a onda, foi até o fim e foi destaque aí, conseguindo superar essa onda gigantesca, Cid. O destaque do César foi bem melhor que a minha narração, mas... Obrigado, mas foi demais.
Tamo junto, pô, vou guardar isso aí, viu? Obrigado. Cara, você é louco, o prazer é todo meu. Foi minha primeira experiência. Ô, Coxa, eu vou colocar aqui algumas imagens, cara, que aí vem a provável queda. Cara, já faz 1h20 que a gente tá no ar, né? Eu nem imaginava, cara. Você tem compromisso, Coxa? Que eu falei que era 1 hora, agora que eu vi. Não, tá tranquilo, vamos lá. Quando a mulher aparecer ali querendo almoçar, eu te aviso. Agora que eu vi, cara. Puta, nossa senhora, o cara também gosta de falar, hein? Vou te falar, eu se deixar, eu falo o dia inteiro aqui, ó. Onda surfada por Rodrigo Coxa em 19/12/2025 em Nazaré, Portugal. Provável quebra de recorde mundial. E aí, vai chegar naquela, né? Na medição que você estava falando em algum momento atrás aqui na entrevista, ó. Explica pra galera como pode ser essa provável quebra de recorde. Só lembrando que o Coxa, ele era dono do recorde mundial e o Sebastian, né, um alemão, ele surfou uma onda de 26,21 metros, né, e aí acabou quebrando o recorde do Coxa, que agora vem para um possível 29,15. É isso, Coxa? É muito subjetivo, né? Medir uma onda, acaba que é difícil, porque são vários ângulos de onda, geralmente a gente faz uma triangulação, né, de imagens, e o difícil é estabelecer um padrão de medição, né? Então, em cima até da última medição, né, que foi a do Sebastião ali, que foi usada a perna, né, do surfista, porque o surfista, ele abaixa, né? Você vê até nesse círculo grande ali, eu estou abaixado. Vamos lá, eu tenho 1,72 de altura, né? E aí, a perna aberta já na prancha. Eu já não teria mais 1,72, né? E, ao mesmo tempo, o corpo oscilando a cada segundo, cada milésimo ali, abaixando, surfando, né? Como é que você vai conseguir estabelecer uma escala no corpo do surfista como em pé? É muito difícil. E aí criaram esse procedimento, que foi padrão do último recorde, que foi medir a perna do Sebastian. Então, a perna dele tinha 50, alguma coisa assim, 2, eu não sei quanto que eram centímetros da perna dele, e eles trouxeram essa medição. E aí, mesma coisa agora. Quando eu peguei minha onda, ela começou a se tornar um viral pela plasticidade. Sempre acontece isso em Nazaré, quando alguém pega uma onda muito irada, vai virando um viral, mas essa ela foi além, assim, acho que, tô vendo muita gente compartilhando essa onda, no mundo inteiro, e inclusive pessoas da área se interessaram em medir a onda. Então, primeiro foi medida ali em Portugal, pelo Pedro, né, do Surf Total. Ele me pediu ali as imagens, eu enviei para ele fez uma medição rápida ali. A dele foi bem rápida, ele fez uma coisa muito rápida, em 2, 3 horas ele mediu a onda e já mandou para mim. Pô, Costa, tem 27, 28 metros na minha medição. Só que depois da medição dele, apareceram até outras imagens, com mais relevância até. E nisso entrou em contato comigo o Paulo Vinícius, que ele já tinha medido a minha onda em 2017. Quando eu peguei a onda, ele é um publicitário, trabalha com designer gráfico, e ele tem um computador, né, gigante ali, que tem uma leitura. Ele pediu para mim as fotos em alta resolução, e ele mediu minha onda na época, e a onda que ele mediu foi o primeiro a medir minha onda na época, e a onda virou um recorde. E ele foi um cara que, poxa, ajudou, né, nessa divulgação da onda na época, né? E aí ele vem acompanhando o esporte, eu vejo que ele surfa, né? O cara tem um conhecimento de surf, isso é importante. E aí muito se fala sobre medição de onda. E a onda tem um histórico, né? Então eu gostei muito da medição dele por vários motivos. Ele traz um histórico da onda, né? Ele usa primeiro a escala da minha perna, que foi medida ali com 53 centímetros, essa curva, né, do pé, né, até essa curva do joelho ali. Então, ele acha, né, através do computador em alta resolução ali, ele aumenta a tela, ele acha essa minha perna da frente e acha ali 53 centímetros, que é uma parte que não oscila, que está ali, não tem como eu dobrar minha canela. A canela está ali. Então, é uma parte mais fidedigna que a gente pode encontrar ali numa onda, é a tua canela. Porque é subjetivo, é difícil medir uma onda, não é fácil. Então, ele achou a canela, que tem 53 centímetros, e através da canela, ele pega ali num computador bem grande. E o segundo desafio qual é? Ele encontrar
onde eu surfei a onda, a parte do lip, que é lá em cima, eu até achei aí que ele perdeu um pouco, se você olhar, olha o risco lá em cima lá. Eu percebi também. Lip, eu até falamos depois ali, eu falei, acho que vai para 30, porque olha lá, olha o lip lá em cima lá que ele não pegou. Tem bastante coisa lá em cima ainda. E é bom que não é oficial, porque o oficial pode arrumar ainda. Dá tempo. O oficial vai ser mais para frente. Mas olha que legal, né? Eu tô só falando o que eu tô vendo, porque eu falo, eu não medi a onda. Eu tô acompanhando as medições. Sim. E o outro ponto é a base. É esse risco na base embaixo, vermelho, tá vendo? Então, 2 critérios. Primeiro que eu chego até esse lugar, então existe um comprometimento do surfista do lip até a base, né? Que aí tem a sequência de fotos. A sequência do vídeo mostra que eu chego na base. Então, isso entra no critério que o surfista surfou comprometidamente a onda do lip à base. Esse é um ângulo que não é... O outro ângulo é bem melhor. Esse ângulo de drone, ele é mais artístico, é esse. Ó, eu vou até a base, então você consegue achar isso, e continua a imagem um pouquinho só. Que não sei se está travando só para mim, mas quando você vê, ele traz nas fotos ali, ele faz quando ele traz a medição, ele coloca ali 4, 5 fotos. As fotos que ele traz, ele justamente espera a onda bater na base, lá embaixo, ó, bum, agora, para agora. Tá vendo onde está a espuma branca ali? Se você for ver aquela parte, deixa a onda explodir, legal, e dá um pause, se você conseguir. Você vai ver ali. Antes. Não, bem antes, quando eu tô surfando na base, antes dela me engolir. Tá. Aí, por aí, um pouquinho só depois. Tá, peraí. Porque aí você. Aqui? Volta. Não, eu tô dentro do tubo lá, ó. Antes. Eu tô lá, eu vou estar aparecendo na base. Por aí, tá bom. Um pouquinho, tá bom, volta ali um pouquinho ó, no anterior. Não. Pra frente. Parou. Olha aí. Tá vendo essa explosão da água branca? Aqui, ó. Sim. Ele traça uma régua aí encontrou onde é a base da onda. E aí ele traça... Essa onda foi especial por isso também, porque ela teve esse comprometimento de uma onda sólida. É o que ele traz ali, ele acabou de fazer uma entrevista muito legal ali para o site Surf Total, onde ele explica isso. Ele traz essa linha e aí ele consegue mostrar que ele pode usar esse parâmetro de base, tanto que você volta naquela foto, você vai estar essa linha aí, volta naquela foto de novo, olha lá. A foto ela está mostrando que a onda explodiu aí. E aí ele entende que essa onda teve esse histórico. A onda não foi uma onda mush, não foi uma onda gorda que não quebrou. Então ele prova, né, com uma série de... A análise dele são 5 fotos, que ela tem esse histórico, essa onda de base de lip, e ele traz a escala e conta ali, ó, amarelinhos ali, quantas perninhas tem. Então é uma análise científica dentro de uma onda. Ele está mostrando onde é a base, está mostrando onde é o lip, está mostrando uma escala e está colocando quantas perninhas do coxa tem. E aí você encontrou ali o 29 metros, sendo que o recorde hoje é 26, e aí ele distribui essa medição em alta resolução para todo mundo que quer ver. Então ela é pública, é uma medição pública. Quem quiser ver, está em alta resolução para todo mundo ver. A parada é a seguinte, que você quebrou o recorde, isso é indiscutível. Só temos que aguardar agora março para saber se não vai ter alguém que vai surfar uma maior, ou se você não vai surfar uma maior ainda. Ô Cezão, faz a pergunta que você quer fazer para o Coxa aí, até para a gente liberar o homem, porque senão daqui a pouco a mulher dele invade a live e fala assim, você falou que era uma hora e fica bravo com a gente, Cezão. Até falar sobre o surf, né, no Brasil, na última Olimpíadas, teve uma polêmica em relação às ondas, né, até foi discutido de ter ondas artificiais. Queria sua opinião sobre isso e como que você projeta o futuro do surf no Brasil. Eu não gostei da polêmica, na verdade, assim, eu acho que o surf é isso, né? O surf é uma aposta, você se conecta com o mar que abençoa, não é um esporte igual aos outros, né? A não ser que você faça numa piscina, é um critério, tudo bem. Existe o evento da piscina, no qual você vai colocar uma coisa igualitária para todos. Ok, o cara pode ser, às vezes o melhor da piscina não é o melhor do mar, e assim como posições de jogadores de futebol.
Então, você pode ser aquele cara que nem é imbatível na piscina. Você pode ter aquele cara que tem uma conexão com o mar maior. E é uma coisa que o mar, ele é uma aposta. Nunca vai ser, assim como o surf da onda gigante, eu queria poder surfar minha onda de novo. Eu ia tentar sair do tubo, por exemplo. Eu não vou ter outra chance de disfarçar a onda de novo. O mar tem essa parada, ele tem um negócio que é uma conexão com a natureza ali. Isso que o surf essa é uma das magias do surf. E no lance ali do campeonato, o que o Medina perdeu na final é o que ele é melhor do que todo mundo. Ele tem uma conexão com o mar que eu nunca vi, era o que o Kelly Slater tinha. O Kelly Slater, que foi 11 vezes campeão mundial, ele tinha uma conexão com o mar que a onda vinha para ele. Estava no mar e estava precisando de 9 pontos e a bateria ia acabar e no último segundo a onda entrava para ele. Isso o Medina teve a vida inteira, e ele tem isso, porque o Medina é um cara que ele é muito frio. Ele tem uma frieza e eu acho que ele confia tanto no potencial dele, e a gente fala, se a onda vier para ele, ele vai virar a bateria. O Medina, para mim, assim, é um fenômeno. Para mim, não dá. Eu vendo o Medina surfando, ele tem todos os quesitos em qualquer condição de onda. Pode ser direita, esquerda, mar pequeno, grande, gigante, a nível de competição, né? Que dá quando tem a Rupo lá, aquela do Tahiti. Ele tem o surf. Só que, assim, no que ele sempre foi melhor, infelizmente, na Olimpíadas, a onda não veio. E você vai culpar quem? Netuno? Netuno é quem manda. Não dá, meu. Não dá, entendeu? E ele ganhou muitos eventos com a onda vindo para ele. Então, quando ele ganha, ninguém reclama. Então, assim, ele mesmo sabe disso. Ele é para mim, ele era um imbatível. Para mim, se você desse a oportunidade igual dele surfar naquele mar ali, não tinha como ele perder. Não tinha como ele perder. Ele era o favorito. É o favorito. Se eu fosse apostar agora na bateria dele de novo, fosse entrar no mar agora, acho que não só eu, como todo mundo botava o dinheiro nele. Só que o mar é isso, é igual um jogo de futebol. Tem um time melhor ali, cara. A bola bate na trave, bate não sei o quê, não entra, aí dá um contra-ataque, faz o gol, o time segura o jogo, e você fala, não é possível, só futebol, não é possível. Se esse jogo rolar de novo, não ganha nunca mais, mas ganhou. É igual ao futebol, é o esporte, entendeu? É uma coisa que é a magia do esporte, né? E para mim, eu sou fã do Medina, assim, ele, o Ítalo, para mim, o Filipinho, esses caras aí, brother, meu Deus do céu, brother, tipo assim, a gente é uma potência no surf surreal, assim, de verdade. E na onda gigante também, o Lucas Chumbo, cara, que pega a onda gigante também, ele é um fenômeno, pô, é o que ele faz surfando também. Então, assim, o Brasil é uma potência, mas o mar é vivo, o mar tem vida. O mar ele tem vida, ele manda ali. Não é igual o skate que está ali a pista parada ali, não é igual uma montanha que a montanha está ali, você desenha a montanha e você faz. Não dá para surfar, nunca vou surfar essa onda de novo. Eu vou surfar outra onda gigante, nunca mais. E ninguém vai poder surfar minha onda. Cada dia uma história. Nunca ninguém vai poder surfar essa onda que eu surfei, vai surfar outra onda. Essa nunca mais, já foi, passou e não vai ter uma onda igual. Vai ter outra onda, melhor, pior. É igual, então é um esporte muito doido. Momentos únicos, né? É um esporte, por isso que a gente fala assim, é uma magia. O surf é uma magia, né? Ô, Coxa, agora uma curiosidade, cara. Por que Coxa Bomba? Coxa Bomba foi justamente quando eu perdi os patrocínios, né? Que foi em 2015, que o meu perrengue foi em dezembro de 2014. E aí, em 2015, eu estava já há 10 anos com o mesmo patrocinador, que era incrível, pô, pagava todas as minhas contas e 5 viagens por ano. E aí, nesse problema que eu tive ali de trauma ali, eu falo que eu tinha que ir para o Havaí em janeiro, até pelo patrocinador, estava tudo certo, e eu não quis ir. Falei, não tô legal, preciso de um tempo, quero botar a cabeça no lugar, precisei de um tempo para mim. E aí acabou que deu uma crise em 2015 no Brasil, bizarra, né? Até o mercado de surfwear deu uma crise, né? As próprias marcas de surfwear, lojas, foi perrengue, né, no Brasil. Eu lembro dessa fase.
E eu ganhava bem, né, nessa época, assim, ganhava bem, tipo, tava numa crescente boa. E aí, acho que por eu estar ganhando bem e ter dado a crise, eles não renovaram comigo, tendo em vista até o meu próprio depoimento, que eu precisava de um tempo. E aí foi um momento brabo para mim, assim, porque minha vida estava encaixadinha e eu não consegui recurso para viajar. E aí que eu fiz? Eu passou esse tempinho né, de entender, não sei o que, aceitei e falei, quer saber, cara? Eu sempre tive patrocínio na prancha, ali, adesivo na prancha, e nessa melhoria minha aí de querer melhorar e voltar, 2015 para 2016, eu falei, cara, um motivo também, né? Eu passei a fazer coach de Towin, eu passei a dar aula de Towin aqui no Guarujá. Comecei a ter alunos de potencial, assim, empresários, bons empresários. Então eu falo, Deus sempre, mesmo fechando uma porta, ele abre outra para mim. Eu tenho essa gratidão com a vida, né? E eu sempre agradeci todos esses ciclos da minha vida. Embora eu sem patrocínio, eu comecei a ganhar um dinheiro de outra forma, como um professor coach. E aí eu falei, quer saber? Eu quero voltar a surfar onda grande. E se eu vou botar um adesivo na minha prancha agora e ninguém tá pagando para isso, eu estou pagando. Eu queria voltar para Portugal, para Nazaré. Falei, cara, eu vou me pagar. Quem está pagando sou eu. Eu estou trabalhando, fazendo coach. Vou montar minha própria marca, porque eu estou pagando. E aí eu criei o Coxa Bomb. Bomb, por que bomb? Bomb é a bomba. No nosso universo de surf, é normal falar assim, pô, vai dar uma bomba em Nazaré. Quer dizer, tem uma previsão de onda de Nazaré, vai dar uma bomba lá. Aí a gente fala assim, pô, quem pegou a bomba? Acabou de dar o dia hoje. Pô, o Coxa pegou a bomba. A bomba é um linguajar nosso da onda gigante. Entre a gente, surfista de onda gigante. Aí eu falei assim, eu sou o Coxa Bomb. Eu me auto-titulei o Coxa da Bomba. E aí eu criei a minha marca. Então, em 2015, 2016, eu crio o Coxa Bomb, adesivo na prancha. Você vê até hoje, no bico da minha prancha, Coxa Bomb, porque até hoje eu me coloquei um valor que não foi superado por nenhuma empresa. Isso é uma coisa minha. Eu tenho outros patrocínios embaixo, que são patrocínios de borda alta, que compõem de forma incrível, que me ajudam mais a trabalhar, que são muito bons na minha vida, mas eu tenho um espaço de bico na minha prancha, que o bico é a visibilidade máxima, que eu coloco um valor ali que até hoje não chegaram para mim, porque eu continuo fazendo coach, fazendo palestra, e a minha vida tem que compor com um número. Esse número, quando chegar alguém e falar, pô, eu quero esse bico, ele vai ser vendido para alguém que chegar com esse número. E o número do bico, ele vem com o boné junto. Então, o boné hoje, nas minhas entrevistas, sou eu que defino, porque eu deixei o bico para mim. E o Coxa Bomb, as primeiras camisetas que eu fiz, bonés que eu fiz em 2016, 2017, já foram com o slogan Go Bigger. Então, o Go Bigger, ele veio como um mantra primeiro, ele não era um time, ele era o Coxa Bomb e Go Bigger. Go Bigger é um mantra, que era o Coxa Bomb dizendo para si mesmo, você pode mais, você pode maior, Go Bigger, né? Go Bigger e grande. O Go Bigger, de repente, pode ser o Go Bigger, é o cara que vai grande, né? Go Bigger, né? O surfer, né? O Go Bigger. E pode ser também Go Bigger than, né? Você vai maior do que alguma coisa. E como não tem o than, ele é para tudo. Então, ele é para a vida. A gente pode go bigger na família, né, ser melhor, evoluir em todos os aspectos. No amor, nos sonhos. Então, o go bigger, ele se transformou, para mim, num mantra de vida. Em tudo que a gente ama, que a gente acredita, a gente sempre pode ir melhor. E quem nos bloqueia somos nós mesmos, né? O nosso maior inimigo, eu falo, somos nós mesmos. A gente procura inimigo, mas ninguém é pior do que a gente. Ninguém é tão ruim conosco como nós mesmos somos. Essa que é a verdade. Quando você para pensar nisso... É a cabeça. E você começa a entender que você pode parar de projetar no outro as suas frustrações, você vai go bigger, você vai mais. É isso. Ô, Coxa, era a última pergunta que eu ia te fazer, mas me bateu uma curiosidade, quando eu passei a série aqui na tela, só um trechinho,
tem uma hora que não sei se é o Vitor que está te resgatando. O que acontece com a prancha naquele momento? Você solta ela ou não? Naquela eu soltei, acho que é uma de azul, né? Com a lycra azul. Eu tava no Isso. campeonato e eu vi a onda vindo atrás e tava com uma água branca na frente. E eu vi que quando o Vitor me pegou ali, ele ia entrar numa região que não tava liso o mar. Quer dizer, o jet ski ele ia sair pulando. Aí eu falei, o quê? Com a prancha embaixo de mim, eu ia ficar muito instável. E eu não queria perder o sled ali, senão eu ia tomar uma onda na cabeça gigante. Aí eu falei, quer saber? Soltei a prancha, eu mesmo soltei a prancha e fui para me garantir. Então a gente fala, é safety first, né? É primeiro a tua segurança. E depois você vai atrás do equipamento. Uns dias de onda gigante desse, a gente geralmente, como era campeonato, eu tava com 3 pranchas no jet ski ali. Então deixa ir pra praia, já pega outra no fundo. Deixa aí, deixa pra praia. Já abandona, depois quando acabar a bateria a gente pega. Ah, que legal. São os detalhes que a gente que não está no dia a dia não imagina. Se despeça aí, Cezão, do nosso querido Coxa. Primeiro, agradecer ele pela participação, uma verdadeira aula, né? Interessante demais. E boa sorte para ele, que dê certo aí esse recorde. E só uma última, queria que você desse um conselho para os jovens brasileiros que querem surfar, né? Qual a sua dica para eles? Posso só fazer eu queria fazer, porque vocês são de Presidente Prudente, não é isso? Isso. E eu quero agradecer demais, porque eu falei muito agora de patrocínio, de espaço, e eu tenho um patrocínio aqui que ele... Inclusive, era a minha próxima pergunta. Aproveita, fala da Unoeste, que eu sei que é isso que você vai falar, e fala dos demais patrocinadores, porque esses caras merecem todo o seu valor. Cara, eu sou fã da Unoeste. A Unoeste aqui no Guarujá, ela tá fazendo diferença, assim, ela veio, né, um investimento gigante, e eles apoiam, desde o primeiro ano, cara, eles foram ver quem eram as pessoas, os atletas aqui no Guarujá, né, que faziam diferença, desde o primeiro ano que eles chegaram, eles me patrocinam, e, cara, eu cheguei a falar até agora, uns dias atrás, agora me emocionei ali com o Gabriel Carapeba, né, ele... da família do Luiz, da família do seu Agripino ali, né? E acaba que eu fico emocionado de saber como eles acolhem, né? Não só a cidade em questão da medicina, Presidente Prudente é uma coisa gigante aí que é a Unoeste. Aqui no Guarujá, né? Vários médicos se formando agora, trazendo a medicina, a saúde. A minha mulher, até, ela é coordenadora da psicologia aqui do Guarujá, minha mulher é psicóloga, é doutorado em saúde pública, é doutorado e mestrado em saúde pública, né? Ela tem doutorado em saúde pública, ela é da coordenação da psicologia. E assim, legal. Eles mudam nossa vida, porque eles, né, entram na nossa família de um jeito e acreditam na gente. Eu falando com o Gabriel esses dias, eu falei, Gabriel, eu tenho 46 anos, cara. Cara, vocês estão acreditando num atleta de 46 anos, cara. Porque eu peguei essa onda agora, liguei para ele emocionado, falei, cara, obrigado, Brad. Obrigado por vocês acreditarem num atleta de 46 anos. Porque é normal você acreditar num cara novo, e eles acreditam em mim. E eu tô aí, cara, brigando, lutando pela minha vida, para viver, porque a gente não é porque você ficou mais velho que você acabou. Você tem a experiência, você tem um time, você tem um sonho, você tem uma entrega ainda. E eu quero motivar essa galera mais velha, às vezes, que acha que viveu, né, o esporte de alguma forma, e para, né? E eu vejo muita gente falar para mim, às vezes, assim, amigos com a minha idade, de falar, coxa, aquela nossa época, né, que a gente surfava. Aí eu falo, mas por que você não surfa mais, cara? Não, porque, agora eu tô com... Meu irmão, não importa campeonato, vive, né, cara? Eu tento trazer isso, essa importância da gente não abandonar os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos, né, o que a gente teve na vida de melhor, né, que às vezes foi essa fase que eles trazem para mim até, aquela fase foi a melhor fase da minha vida. E eu ainda como atleta tenho um suporte de uma faculdade aqui que é a melhor. E eles me apoiam nisso, né? Então, cara, é um orgulho que eu tenho, assim, de saber que tem alguém, né, que olha por nós, né? E eu tenho hoje esse suporte incrível
da família ali da Unoeste. E a Unoeste, cara, é de Presidente Prudente, por isso eu quis parar um pouquinho para falar, agradecer toda a família ali do Seu Agripino, que, poxa, que de verdade, assim, cara, fazem muita diferença na nossa vida. Você sabe, Coxa, que eu me formei lá em publicidade, propaganda e em jornalismo na Unoeste, né? Aí o Bruno, nosso amigo em comum, ele agora não está mais fazendo parte da Unoeste, a Aline Blasek está tocando. Eles me patrocinaram no rádio, na TV, agora estão comigo só na TV, mas sempre estiveram comigo. E é muito legal você que é da casa, assim, eu que sou da casa, também ter essa oportunidade. Um abraço para toda a galera da Unoeste. E os demais patrocinadores e também o que o César perguntou, e que eu já até esqueci que o César perguntou. O que você perguntou, Cezão? Do conselho para os jovens, né, que quer seguir no surf. O conselho é amor, né, cara? É fazer por amor, né? Se é por amor, faz sentido. É o que eu falei no começo, quando a gente começou a conversar aqui, né? A identificação. Tudo que você, jovem, já sabe o que quer. Acho que o maior segredo hoje para um jovem é ele saber o que quer jovem. Se ele sabe o que ele quer jovem, a gente tem tanta informação hoje, tanto tempo para aprender, né? A excelência, ela vem nas horas, né? Elas vêm nas horas de entrega. Lógico que tem pessoas que têm, né, uma facilidade, né, eu acho que o Cid aí ele nasceu com esse dom de falar, né, dessa maneira. Acho que se eu ficar tentando a vida inteira falar assim, eu não vou conseguir nunca. Mas eu não consigo. Mas assim, com certeza a excelência ela vem nessa forma de repetição, né? E a gente tem que ter esse olhar, né, de dom também, né? Eu acho que também você não pode querer alguma coisa surreal, né? Que não tem a ver contigo. Então, acho que o jovem, se ele tiver esse olhar, né, de olhar para si e falar, pô, eu tenho uma certa aptidão aqui, cara, sou novo, né, vamos investir nisso. Eu acho que ele não tem ideia, se ele ficar naquela tecla ali batendo, ele vai chegar onde ele quiser. É isso essa é a mensagem que eu deixo, assim, de verdade. Esses caras que querem ser tudo, querem fazer tudo, pode ser muito inteligente, às vezes é inteligentíssimo por saber tudo, mas ele não vai, no final, ter ele não vai conseguir essa excelência e chegar num lugar realmente que até a própria inteligência dele poderia jogar ele, né, num patamar muito acima de muita gente. Então, acho que o segredo da vida mesmo para um jovem é ele olhar para dentro e escolher quanto antes ele escolher uma coisa que ele goste, que ele faça sentido para ele, ele vai ter muito tempo para trabalhar. E tem informações hoje para todos os lados, né? Então, acho que esse é o segredo. Olha para dentro e trabalha em cima, que vai dar tempo para você chegar onde você quiser. Coxa, tem algum patrocínio que você queira ressaltar aí, só para a gente encerrar? Eu tenho a Global Med, né, que terceiriza a mão de obra médica, que é incrível. A Yuki Brand, que é a melhor roupa de borracha do mundo, é a tecnologia japonesa. Eles têm a roupa de borracha que ela é feita no Japão e ela é feita num conceito de terno italiano, né, com mais de 30 medidas e a roupa de borracha ela vem sob medida no seu corpo. E esses são os meus patrocínios principais. Tem o Aquillas, né, que é a minha prancha de surf, melhor prancha que existe, a gente já desenvolve essas de onda gigante, ele faz todos os tipos de prancha, mas a minha, em específico, a gente desenvolve há mais de 30 anos, né, evoluindo os lugares que eu surfo. A Olas, que é a fábrica que faz a prancha, que me patrocina também, com material e com toda a estrutura. A Buddies, que é acessório de surf, né, e toda essa união do time Go Bigger, né? Tem a minha mulher aqui em casa que eu tenho que agradecer por deixar eu viajar. Isso é importante. Não agradece não, pra você ver. E fazer, né? E apoiar, né, cara? Apoiar demais, né? Ela é muito boa já, ela aprendeu a ver as previsões de onda. Não dá nem para falar que vai ter onda, ela já logo vê. Não vai ter onda nada, então fica aí. Então ela sabe ver, né? A gente estuda junto, a gente vê quando faz sentido. E quando faz sentido, ela mesmo olha e fala, você tem que ir. E até no próprio recorde que eu surfei lá, ela mesmo botou uma pilha para eu... E aí meus pais, né, que a vida inteira minha mãe faleceu, que foi, poxa, ela fez todo, né,
trabalhou por mim, né, para eu fazer eu falo, meus pais trabalharam a vida inteira e quem viajou fui eu, né? Eles eram workaholic e sempre trabalharam muito e quem viajou fui eu, né? Então, assim, eu sou grato a tudo isso. Amigos, né? Todos os patrocinadores também que fizeram parte no passado, é legal falar também, que as pessoas não falam isso, né? Mas Verdade. É legal falar. Todos que fizeram parte, fizeram com que eu chegasse hoje aqui. E os atuais, mais ainda. Mas os antigos também são legais. Então, todo mundo, é uma sinergia, são ciclos, que todos os ciclos foram importantes, e hoje eu estou uma pessoa muito grata, vivo o que eu sonho, e uma gratidão que eu tenho também é com Deus, porque tem muitos ídolos e muitos deles fizeram coisas incríveis, e muitos deles só foram reconhecidos depois de morto. Muitos tiveram que morrer. Fica aí meu salve pro Márcio Freire, um surfista que morreu em Nazaré, e ele foi um cara que foi um visionário, surfou Jaws na remada, e nada assim, ninguém se falava dele, e eu falava dele direto, e quando ele morreu, veio todo mundo falar, Márcio Freire, pô, era o cara que... Mas, pô, quando o cara estava vivo, ninguém falava, né? E eu consegui esse reconhecimento em vida, e estou curtindo isso em vida. Então, eu sou muito grato com Deus também, por, em vida, poder colher uma história de um sonho e de conquista. Ô, Coxa, bom, cara, sensacional. Eu quero agradecer você. Até tem uma coisa para te confidenciar aqui. Olha, já entrevistei de Neymar a jogador de segunda divisão, quarta divisão do patamar estadual, mas essa entrevista contigo foi uma das entrevistas mais legais que eu fiz na minha vida, com 16 anos de carreira. E de coração, cara. Porque, assim, a vida é feita de aprendizado. Hoje, além de entrevistar um cara... eu vou usar um termo aqui, me desculpe, mas um cara fudido como você é no seu esporte, né? Um cara top. A gente aprendeu muito neste programa aqui. Eu acredito que o cara que está do outro lado da tela deva ter essa mesma sensação, assim como o César. Então foi uma honra, cara, uma honra ter você aqui comigo. Espero que a gente possa se encontrar novamente aí em algum momento, pessoalmente, para trocar uma ideia e dizer que aqui está sempre aberto para você. O que você precisar, a gente sempre vai estar à sua disposição, tá bom, irmão? E obrigado. A gente prometeu 1 hora de programa, foram quase 2 horas, 1 hora e 51 minutos, e a resenha foi demais. Muito obrigado mesmo de coração, Coxa. Obrigado a vocês, um beijo no coração. Feliz ano novo, né? Que Feliz ano novo, né? O programa vai para no dia 1. Feliz ano novo. Feliz ano novo e um grande ano de 2026 para você, irmão. Obrigado pelas palavras, a entrevista foi incrível, rolou uma sinergia mesmo, nem sempre eu também faço uma entrevista tão bacana como eu fiz com vocês, até porque eu sou fã, né, então acho que tem é gostoso quando você também tem alguém entrevistando que você é fã, né, então obrigado também pelo convite, pelo carinho e pelas palavras. Go Bigger, Coxa Bomb. E nós, obrigado, Coxa. Esse Rodrigo Coxa, um fenômeno do surf em Nazaré de Ondas Gigantes. Muito obrigado pelo carinho, grande Coxa. Você vê, né, César, como o cara é diferenciado. Foi um momento, sim, espetacular. Hoje essa entrevista aqui com o Coxa. E eu vou até terminar o programa de forma diferente. Vou terminar o programa com as imagens dele surfando essa onda gigante. Que experiência, eu aprendi pra caramba, hein, Cezão? Eu também, viu, Cid? Um cara sensacional, né? Muito inteligente, né, Cid? Visionário, né? Além de ser um excelente profissional. E que entrevista, muito interessante mesmo. E legal, né, Cid? A gente trazer outros esportes aqui pro Resenhando com o Cid Júnior. Não tenha dúvida. Cezão, feliz ano novo, meu irmão. Tamo juntos em 2026, hein? O primeiro de muitos. Feliz ano novo, Cid Júnior, para você, toda a sua família e a todos que acompanharam mais uma entrevista aqui no Resenhando com o Cid Júnior. É nóis, grande César Franklin, tamo juntos e vamos juntos. E ó, para encerrar o programa de hoje, vou encerrar de forma diferente. Primeiro te desejando um feliz ano novo, um grande ano de 2026, que Deus possa abençoar a caminhada de cada um de vocês e que vocês possam estar juntos conosco nas entrevistas, no programa, quando não tem entrevista também, das 18h30 às 19 horas no mínimo, de segunda a sexta-feira, e claro, nas jornadas esportivas. Vem muita coisa boa em 2026 para todos
todos nós, inclusive aqui no Resenhando com Cid Júnior, se Deus quiser. Então, a vocês, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Tamo juntos e vamos juntos. Que 2026 seja maravilhoso para você. Fique com imagens de Coxa, Rodrigo Coxa, o Coxa Bomb, trazendo a maior onda do mundo surfada, pelo menos até agora.